É uma alegria estar aqui com vocês, nesse lugar tão querido, tão amoroso, onde tudo começou para mim. Eu venho aqui há muitos anos, sou muito bem recebida em Campinas e no Café Filosófico. Devo ao Café Filosófico a divulgação de grande parte do que eu penso e escrevo. É uma alegria estar aqui com vocês. É uma alegria especialmente porque hoje eu vou discutir a relação entre fé e razão, né? Essa é a abordagem a partir do pensamento do Nietzsche. E isso me faz retomar a minha tese de doutorado, que foi publicada com o título Nietzsche, a Grande Política da Linguagem. Esse livro está esgotado há bastante tempo, mas está sendo relançado hoje, especialmente hoje, Nietzsche, a Grande Política da Linguagem, que agora sai pela editora Vozes. E hoje também eu fico muito feliz de estar apresentando esse livro, que não foi lançado ainda, vai ser lançado no dia 29 no Rio de Janeiro, no dia 30 em São Paulo e no dia 2 em Porto Alegre, na Feira do Livro de Porto Alegre. É o Nietzsche hoje, sobre os desafios da vida contemporânea. Então, mesmo eu tratando especialmente dessa questão mais estrutural, que é a relação entre fé e razão, não tem como não falar do contemporâneo, né? Nós vivemos um momento tenso na nossa sociedade e muito marcado pela emergência de novas mídias, que em si desestruturaram o valor que a gente antigamente dava à verdade, né? Então é comum dizer que vivemos a era da pós-verdade. E nós costumamos associar a ideia de verdade como oposição à ideia de fé. E o que eu vou argumentar aqui é que a verdade é um artigo de fé, né? Que ciência e religião não se opõem, a não ser a partir de um desejo das duas de se colocar nesse lugar. Mas ao pé da letra, não. É mais ou menos essa argumentação do Nietzsche. E é bastante interessante o modo como ele desautoriza isso. Então é comum a gente ligar o Nietzsche, por exemplo, ao Anticristo, que é um livro que ele escreveu que ficou bastante famoso. Mas a questão do Nietzsche com a religião cristã especificamente é muito localizada. Quer dizer, ele tem uma visão especificamente sobre religião e que a gente pode tratar. Mas não é só disso que ele fala quando ele fala de Deus. Ele está falando de um conceito muito maior do que isso. Então, a grande questão do Nietzsche diz respeito à modernidade. Esse é o foco do pensamento do Nietzsche. Essa é a crítica que o Nietzsche faz. Então, ele produz, e eu vou tentar argumentar isso mais delicadamente, ele produz uma relação de continuidade entre o pensamento grego, a Idade Média e a modernidade, né? Há uma continuidade, como se a modernidade e a ciência fosse uma elaboração do próprio pensamento religioso, né? Não há oposição. Mas o que me moveu na direção dessa tese, e que me move ainda hoje, né, quer dizer, tem uma frase muito interessante, e é o que justifica o título desse livro, quando Nietzsche diz o seguinte: jamais mataremos Deus, posto que ainda acreditamos na gramática, né? Então, a gramática é o fundamento da fé que nos move. Nós nos relacionamos cotidianamente por meio de artigos de fé, né? Para começar, eu acredito no meu nome próprio, né? Eu acredito nas características que me são atribuídas pela minha família, pela sociedade. Então, a base da existência humana é a metáfora. Né? É a transposição de estágios distintos. Né? Então, por exemplo, quando eu digo uma palavra, eu estou emitindo um som. E eu estou articulando esse som que eu estou emitindo com um determinado sentido. Quem está articulando? Quem disse que a palavra tem um sentido? Como é que isso se estabeleceu, né? A gente sabe que uma pessoa em delírio, por exemplo, psicótico, a primeira coisa que ela faz é perder esse vínculo, né? Esse vínculo se perde. Mas esse vínculo se perde quando você está apaixonado, por exemplo. As mentiras que a gente fala por paixão, não é? Quer dizer, as coisas todas são estabelecidas a partir de um acordo que fazemos com a gente mesmo e com o outro, mas é um acordo que qualquer vento muito forte derruba. Nós somos seres metafóricos, nós somos seres virtuais antes de tudo, né? Então, o que nos coloca no mundo como espécie é a nossa capacidade de memória, nossa capacidade de acúmulo de dados e o modo como essa memória articula canaletas, direções, valores, conceitos, né? E o modo como a gente aceita esse jogo. Quando alguém rompe esse jogo, rompe com a linguagem, né? E aí essa pessoa não diz coisa com coisa. Então, onde entra nesse jogo a ideia de verdade? É mais um artigo de fé, assim como a linguagem. É mais ou menos nessa direção que eu vou argumentar. Então,
Eu vou começar, na verdade, lendo um trecho que abre o meu livro Nietzsche, a Grande Política, que é bastante interessante, né? Ele vai valorizar aqui a grandiosidade humana, e vocês vão ver pelo texto que interessante, não a partir da nossa capacidade objetiva e prática, mas a partir da nossa imensa capacidade metafórica. É como se, no fundo, eu vou citar algumas outras coisas literais dele falando sobre isso, é como se a gente dissesse assim, nós não somos movidos pela fé, vamos conversar aqui de igual para igual, vamos assumir como adultos. Nós somos movidos não pela verdade, nós somos movidos pela ilusão. Nós amamos uma ilusão, nós pagamos qualquer coisa por uma ilusão, não é? Nós sabemos que essa ilusão é uma ilusão, mas a gente odeia quem nos tira essa ilusão, não é? Então, é essa questão do humano, não é a verdade, nunca foi, sempre foi a fé. Sempre fomos movidos por fé. E foi exatamente a nossa capacidade de fé, de ilusão e de crença que construiu a nossa linguagem, que é uma linguagem que eu vou mostrar para vocês que ela tem características, né, que nos ordenam, enfim, mas é basicamente a crença no modelo de interpretação do mundo. Né? É isso que nos caracteriza. Nós trocamos essa fé e essa crença. O que é a nossa maior crença? É a ideia de verdade. E a ideia de verdade sustenta um modelo que a gente chama de racional, né? Que não é à toa, se caracteriza por se opor aos afetos, às mudanças, não é? É um modelo de interpretação de mundo e que a gente compra esse modelo e carrega para onde vai. Atualmente, no momento em que a gente vive, eu vou fazer esse salto, né, mas eu volto aqui, quando a gente fala de pós-verdade, né, o que acontece? A gente sabe que vivemos num mundo em que a informação, o conteúdo, a virtualidade, esses acordos, né, feitos em torno de linguagem, isso que quer dizer ciência, filosofia, literatura, né, esses acordos que a gente constrói como linguagem, eles estão disponíveis para todos o tempo inteiro. Mas ao invés de nós termos uma atitude, ou seja, uma ação em relação a esses conteúdos, nós nos colocamos na posição passiva de receber esses conteúdos e confiar no amigo que mandou. E aí a gente compartilha esses conteúdos com a maior certeza, né? Mas é uma certeza afetiva. Não é? Afeto é afetar e ser afetado, é essa certeza que nos move. E é exatamente a quebra dessa certeza que nos incomoda tanto. Então, nós vivemos no contemporâneo, essa é a parte contemporânea, nós vivemos uma guerra cruel, uma guerra perigosa, uma guerra horrorosa, possivelmente mais grave do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque na Primeira e Segunda Guerra Mundial, as bombas caíam do céu, do ar, não é? E você podia se esconder num bunker, né? Você podia sair do país e mudar. Agora me diz, como você foge da manipulação da informação, das notícias falsas? Né? Com a tecnologia que nós temos, a capacidade de produzir uma notícia é enorme. Tudo bem, a gente pode checar as fontes, e aos poucos a gente vai aprendendo a fazer isso. Mas há um grau de manipulação da informação que só um especialista pode dar conta de que aquilo é ou não é uma manipulação da informação. Esse é o jogo contemporâneo. Por isso eu considero extremamente oportuno discutir a nossa capacidade de crença, não é? Porque é ela que nos move, é a nossa ilusão que nos move e não a nossa vontade de verdade. Se fôssemos movidos pela vontade de verdade, a razão do nosso debate, do nosso texto, da nossa produção contemporânea e de sempre, né? Se a busca fosse a verdade, seria discutir a morte, seria discutir o fim, esse sim inevitável. Nós não sabemos se nascemos, nós sabemos que nascemos, mas não sabemos que uma vida de fato acontecerá. Não é porque a vida está sendo produzida numa gravidez que ela vai de fato vingar, como dizia antigamente, né? Mas a gente tem absoluta certeza que toda vida que existe, que nasce, né, ela necessariamente terminará. Então nós não lidamos com a verdade, nós pagamos fortunas para produzir a ilusão. Além da ilusão da gramática, que eu ainda falo dela, nós temos uma ilusão inacreditável, que é a ilusão que move a nossa vida desde sempre. Nós somos movidos, como eu disse, por uma verdade. Essa verdade se chama a morte, a finitude. Não é? Isso é o que Nietzsche chama de ferida trágica, não é? É o que nos caracteriza. Então, enfrentar essa ferida trágica, se relacionar diretamente com esse abismo, com essa lâmina que nos fere por meio da nossa consciência,
isso leva necessariamente ao sofrimento. Então, uma sociedade se distingue da outra a partir do modo como ela lida com o sofrimento. Não é? E é isso que distingue a visão do Nietzsche da história. Então, o Nietzsche olha para a história e diz: só há um momento na história em que fomos corajosos, em que realmente enfrentamos a nossa existência, né, a confrontamos, que é o período trágico grego, é o século da tragédia grega. Quando os gregos, com plena consciência, já numa cidade, já numa aglomeração urbana, né, já discutindo democracia, já discutindo medicina, filosofia, né, já nessa sociedade que se organiza, nós nos relacionamos com essa sociedade, tendo consciência de que pessoas em grupo, elas precisam canalizar o seu excesso em alguma direção. E o que é que nos produz excesso? O que é que nos faz transbordar? Nossa ferida trágica, que é o nosso sofrimento. Então, é como se o grego construísse, na época trágica, um desenho, que eu digo que é um desenho no chão, é como se fosse um traço no chão e dissesse: isso aqui agora é o espaço da ficção. Os gregos criaram, os gregos, com o teatro, eles institucionalizaram o espaço da ficção. E é o espaço do teatro que vai fundamentar todo tipo de representação, na verdade. É ali que a gente vai estruturar essa representação, que é dizer assim: olha, eu estou vivendo aqui, eu tenho as minhas dores reais, mas eu não tenho como lidar com elas. Não é? Eu poderia contar 1000 histórias, hoje eu não estou muito disposta, eu adoro contar história, mas eu não quero me distrair. Mas você ouve o tempo inteiro. Eu fiz uma viagem longa há pouco tempo e durante a viagem eu chorei umas 4 vezes ouvindo a história de uma senhora, uma história humana, comum, sabe? Mas é uma história tão verdadeira e ela contou tão bem, não é? Então, o sofrimento é uma realidade na nossa existência. Então, é muito difícil se relacionar com aquilo. Então, eu chorei pela dor dela várias vezes, mas eu estava chorando pela minha, não é? Então, o que é o espaço da ficção? É o espaço onde a gente coloca ali, representado, com música, dança, alegria, com harmonia, né? com melodia. A gente constrói ali um espaço para dizer: aqui eu posso ser o que eu quiser. Eu posso tanto ser a minha dor, como posso representar o meu prazer. Então, o teatro, no caso do grego, o que ele se dedicou inicialmente? Assim que surgiu o espaço da representação, o que ele traz? Ele traz o pior sofrimento, porque se eu posso, no teatro, representar a maior sofrimento que alguém pode ter, que é o sofrimento trágico, e se caracteriza por ser um sofrimento não merecido, porque um sofrimento merecido não é um grande sofrimento. Você bebeu demais, bateu com um carro e fez uma besteira, isso não é uma tragédia. Mesmo que você tenha destruído sua família, é um erro muito explícito, né? Você bebeu e não deveria ter bebido. Agora, o trágico é quando você faz tudo certo e dá tudo errado. Isso é o sofrimento. Então, nada garante na vida que o resultado final será afirmativo. Nada, absolutamente nada. Porque a vida é devir, é vir a ser, é acontecimento. Isso não está no nosso controle. Então, se eu posso representar no teatro, e assim que o teatro nasce, se eu posso representar ali o maior sofrimento que alguém pode ter, porque é esse o desafio da tragédia, dos tragediógrafos gregos, Sófocles, Eurípides, o que é a grande questão é representar esse sofrimento insuportável. Porque, gente, se eu sou capaz de lidar, por meio da arte que seja, com o meu pior sofrimento, todos os outros eu posso lidar com leveza e tranquilidade. E foi exatamente o contrário do caminho trágico que a civilização ocidental existiu, né? Foi pela negação da tragédia. Quem mata a tragédia, segundo Nietzsche, é o Eurípides, porque o Eurípides já negocia com a racionalidade socrática que começa a nascer. Então, o que determinava a tragédia grega de Sófocles, né? Desse sofrimento não merecido? O que é o sofrimento não merecido? É você lidando com o imponderável, que são os deuses que ele chama. O que é o imponderável? O mar é imponderável, não é? Então esteja no meio do mar para você ver. Mesmo num navio, ele pode cair, ele pode... Então o mar é imponderável, por isso é um deus para os gregos, né? Os ventos também são imponderáveis, a morte é imponderável. Então o que é o imponderável? O que a gente determina como sendo deuses. São forças enormes, imensas, que estão acima do nosso controle, não é? Acontece que dessa luta com o imponderável, com o destino, com as moiras que caracterizava Sófocles e Eurípides, isso se transforma. Porque a questão do Eurípides é basicamente manifesta na Medeia.
não é? Então, o que é o sofrimento da Medeia? É o ciúme. Agora, eu saio do sofrimento grandioso, que é o ser humano com as suas questões existenciais, para as questões de mim comigo mesma, não é? É quase como se a gente, por não suportar o sofrimento grandioso da vida, que é o imponderável, eu digo, não, eu estou sofrendo de ciúme, meu problema agora é o ciúme, e a Medeia, então, mata os seus filhos para se vingar do marido, do cara que era o pai de seus filhos. Isso é a psicologização do sofrimento, para o Nietzsche. Então, eu digo que eu estou sofrendo de ciúme, ou porque o meu cabelo é crespo, ou porque eu engordei tantos quilos, ou porque eu estou envelhecendo e tenho rugas. Eu digo que eu estou sofrendo porque o meu namorado não me quer saber de mim, não quer mais saber de mim, ou porque o meu filho me disse um palavrão e eu não gostei daquilo, ou porque, enfim. Nada disso é um sofrimento. Nada disso é um sofrimento. Isso tudo é um modo de substituir o imponderável por um sofrimento menor, como se eu pudesse dar conta dele de alguma maneira. A questão é que o desafio do imponderável te provoca o sofrimento real, esse grandioso, que é a existência, que você não controla absolutamente. A questão é que você se relacionando com esse imponderável, que é o grande sofrimento, nessa relação, você é tomado por uma quantidade, não por uma qualidade, por uma quantidade de forças que move a sua existência num grau que obriga você a sair do lugar em que você se encontra. O nome disso é angústia. Então, o que é angústia? Angústia é você ter uma quantidade maior de vida e de ação no seu corpo do que a sua ação é capaz de canalizar. Então, é como se você estivesse vestindo um número 40, quando o seu manequim já é 42, ou 44, ou 46. Né? Então, você precisa... A angústia é um processo de expansão. Então, o que nós fizemos? Nós descemos da angústia para a psicologização da dor, né? Para diminuir esse sofrimento, e com isso, a psicologização da dor não, de fato, diminuiu o nosso sofrimento, ele se manteve, né? Morremos por um ciúme de alguém que a gente nem ama mais. Pensa bem, com honestidade, né? Basta você levar um fora, que você se apaixona pela pessoa que te abandonou, e aí vira a pessoa da sua vida. É incrível como isso acontece. Então a gente precisa daquele rame-rame, né? Daquela autocomiseração, daquele sofrimento auto-infligido. É uma coisa inacreditável como a gente gosta desse processo. Então eu continuo sofrendo, mas eu não tenho mais o impulso de vida que o sofrimento trágico me traria. Né? Então, o espaço da ficção, ele é condição da existência. Se o ser humano olha a vida de frente, ele não suporta. Ele precisa desse meio, mas o meio deveria ser a condição para eu enfrentar o grande sofrimento. Não. O meio se tornou um novo lugar para o sofrimento, um lugar menor para o sofrimento. Se a gente continua nessa história, é como se a gente fosse tratando o sofrimento cada vez mais como pessoal. Quando Sócrates, essa frase é atribuída a Sócrates, mas não é dele, conhece-te a ti mesmo. Essa frase é da mitologia grega. Essa frase se refere ao templo de Apolo, que diz, conhece-te a ti mesmo pelo templo de Apolo. O que é o conhece-te a ti mesmo? Apolíneo é dizer, olha o seu tamanho, olhe para você mesmo, como você é ninguém, como você é pequeno, como o mundo é enorme, como você precisa dos outros, como você precisa se conectar ao mundo. Ou seja, não se iluda. Olhe para você mesmo, você não guia a sua vida. Então, fique esperto. É isso que eu conhece-te a ti mesmo, né? Mas o conhece-te a ti mesmo, a partir do pensamento socrático, platônico, aristotélico, ele vai se tornar o fundamento do eu. Então, conhece-te a ti mesmo é um movimento que deixa de ser um movimento da exterioridade e se transforma num movimento de interioridade. Então, quem é o eu mesmo? Aí começa o delírio de si, né? O eu mesmo, então, eu não só concentro a minha angústia e meu sofrimento em mim, como eu afasto a relatividade, o grão de areia delicioso que é existir. É muito gostoso ser um grão de areia. É muito gostoso ser ninguém, é muito gostoso ser ninguém. A parte mínima e rápida, que eu não tenho como não fazer, é minha cara.
Eu morei em Vitória até os 27 anos. E me mudei para o Rio porque eu já era bastante conhecida na cidade de Vitória. Bastante com 27 anos. Dava entrevista, já tinha consultório, já tinha publicado livro. Então eu saí de Vitória aos 27 anos para voltar a ser ninguém. E fui para o Rio sem um parente, né? Hoje em dia não tem muito jeito, infelizmente, porque o tempo inteiro eu tenho uma relação. Só que as pessoas me conhecem não é difícil, porque elas me conhecem nisso aqui, né? Que é uma estética, que é um jogo, é uma representação. Então não me sinto invadida, porque eu mesma continuo me protegendo no meu cantinho, no meu ninguém que eu sou. Então, quando, na formação humana, a gente começa a colocar o eu para substituir esse lugar que se chama mundo, quando a gente passa a ter como centro do pensamento não a existência, o mundo, a grandiosidade, mas a minha vida, a minha trajetória, você não tenha dúvida que isso é uma perda enorme, que a sua vida, por melhor e mais bem-sucedida que seja, ela jamais vai dar conta de você. Porque você não é a razão de existência de você mesma. O seu pensamento não é produto de você. O pensamento cartesiano diz, penso, logo existo. E o Nietzsche diz, não sou eu que pensa. Quem diz que há algo que pensa? Um pensamento vem quando ele quer e não quando eu quero. É um falseamento da realidade efetiva dizer que o sujeito é consequência do pensamento. Né? Que o sujeito é que causa o pensamento, quando não é isso que acontece. Se fosse, você não pensaria aqueles absurdos à noite, quando você acorda de madrugada, na angústia noturna. Sai de mim pensamento, é o contrário. O pensamento vem e te invade. O que é o seu eu? O seu eu existe. Ele é um campo de forças, antes de tudo marcado por sua memória e por sua presença física, por sua existência. Então, a minha existência é, antes de tudo, uma tensão física que eu estabeleço com essa cadeira, com essa roupa, com a presença de vocês. Essa tensão física eu estou marcada aqui. Mas essa tensão física está articulada com uma memória que tem toda a minha história com a minha virtualidade. Né? Então, antes de tudo, o humano é uma presença articulada com uma virtualidade. O que caracteriza o humano e a virtualidade? O mundo contemporâneo, que é tão virtual, ele é apenas a reprodução da nossa natureza. Só há humano porque há uma virtualidade. A espécie humana só sobrevive quando ela aumenta o volume cerebral, quando ela ganha memória. E é essa memória que faz a tensão comigo, que se chama consciência, que me olha de fora. Eu navego na minha memória, eu tenho ações na minha memória, no sonho, por exemplo. Né? E é essa ação que hoje a gente reproduz na internet. Então, ponto 1. O modelo que temos, não o modelo de gestão, que ele é muito diferente, e no Nietzsche hoje eu discuto muito isso. Mas, na história humana, para o Nietzsche, nós hoje, com a internet, estamos apenas radicalizando na nossa virtualidade a negação do corpo, que caracterizou toda a nossa história. Né? Bom, vou ler, que eu falei que ia ler, a pessoa se empolga, olha aí, já foi embora falando que nem um trovão. Mas eu vou ler. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. A abertura do Nietzsche à grande política. Esse texto está escrito num artigo que se chama Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. É a base do Nietzsche hoje, é inacreditável, é um texto impressionante do Nietzsche. Pode-se admirar o homem como um poderoso gênio construtivo, que consegue erigir sobre fundamentos móveis, e como que sobre a água corrente, uma cúpula conceitual infinitamente complicada. Sem dúvida, para encontrar apoio sobre tais fundamentos, tem de ser uma construção como que de fios de aranha, tão tênue a ponto de ser carregada pelas ondas, tão firme a ponto de não ser despedaçada pelo sopro de cada vento. Como gênio construtivo, o homem se eleva, nessa medida, muito acima da abelha. Esta constrói com cera, que recolhe da natureza. Ele, com a matéria muito mais tênue dos conceitos, que antes tem de fabricar a partir de si mesmo. Então, ele está elogiando a capacidade construtiva, não pelas pirâmides egípcias, não por nossa capacidade de produzir prédios e ferramentas, mas pela nossa capacidade de produzir linguagem, conceito, pensamento e virtualidade. Para que um humano exista, camadas e camadas de conceitos sobrepostos existem. Cada vez que um humano nasce, ele tem à sua disposição
esse tecido múltiplo, né? Que hoje a gente sabe que tem mais a forma de uma rede, porque a gente pensava isso como camadas sobrepostas. Era assim que o Nietzsche pensava, que o Michel Foucault inicialmente comentava, que outros pensadores comentavam a partir do Nietzsche, como camadas sobrepostas. Hoje a gente sabe que, na verdade, são redes de tensões em todas as direções, né? que nos absorvem. Então, cada vez que um bebê nasce, ele entra, naquele momento que ele nasce, nos gestos que ele faz, nas interpretações que cada um faz dos gestos desse bebê, especialmente quando esse bebê adquire a linguagem, né, ele entra numa lógica pré-estabelecida, construída por esse gênio do pensamento e da linguagem, que é o humano. Né? Bom, mais uma parte do contemporâneo. Este vai ser construído durante a história, e eu volto aqui. É ele que desaba hoje sobre nossa cabeça. Toda ilusão conceitual desaba sobre nossa cabeça. Não que ficaremos sem ilusão, estamos construindo outras ilusões. O que cai não é a ilusão, é o modelo de ilusão apenas que está desabando. E outras ilusões são colocadas, porque a ilusão é própria da vida e é boa. Não há mal nenhum no processo de ilusão. Assim como não há mal nenhum em estabelecer trilhas. Por exemplo, eu preciso dizer que o sinal verde é para passar e o vermelho é para você ficar. Não dá para ter dúvidas. Você não pode ter a sensação de que o vermelho é verde e hoje eu estou diferente, acordei noutra. Não pode. Você não pode dizer, por exemplo, que o contrato que nós dois temos para publicar esse livro, agora ele mudou de ideia, ele não vai mais me pagar os direitos autorais do livro. Ele não pode fazer isso, né? Então, isso é a verdade. A verdade é o estabelecimento de um acordo em que a gente estabelece as condições desse acordo, né? Mas a ideia da existência de uma verdade em si, de algo imutável, grandioso, isso é a ideia de verdade, que é prima, irmã, gêmea, siamesa da ideia de Deus. Não há nenhuma diferença. Então, uma coisa é estabelecer que nascemos, existimos, que a vida é sofrimento, que nós precisamos uns dos outros, que nós não somos ninguém, mas, ao mesmo tempo, temos a capacidade de arte, de alegria, de produção de conceito, de troca, de amor, né? E que nesse processo a gente precisa construir algumas canaletas. Isso é uma coisa. E vamos produzir acordos para isso. Então, a verdade hoje é essa, amanhã não é mais, porque a gente refez o acordo. Isso chama-se ética. Outra coisa que fundamenta a moral é diferente. O que fundamenta a moral? Não é a compreensão da nossa falência, falência é uma palavra pesada, da nossa fragilidade constitutiva, existencial, e que nos faz fazer acordos para que a gente possa se completar e viver bem. Isso é bonito, isso é modesto, e isso é muito intensificador da vida. Outra coisa é dizer, existe algo em si mesmo, eterno, único, imutável. Isso que é imutável, é único, ele se chama verdade e é ele que tem que ser buscado em tudo que a gente faz. Né? Agora, o que caracteriza isso que eu chamei de verdade, né, é sempre consequência de um campo de forças que se chama poder. Então, a questão do Nietzsche é relacionar a questão da ciência e da verdade à questão dos valores. E dizer, sim, existe uma verdade, mas ela é sempre consequência de um campo de forças. Ela é sempre consequência de um jogo. No entanto, a história da filosofia, do pensamento e da ciência construiu uma outra narrativa de que há essa verdade, né? E que ela está acima de tudo. Isso é muito próximo para o Nietzsche, como eu disse no início, de um artigo de fé. Né? Só que esse artigo de fé, ele não é de qualquer maneira, ele não nasceu de qualquer modo, ele tem um sentido, e é esse sentido que eu vou dizer. O que fundamentou, que valores fundamentaram a vida humana até aqui? Quando a gente olha para trás, e a gente sabe que o Homo sapiens nasce, o sapiens sapiens, da consciência da morte, a gente tem essa data, né, quando começamos a enterrar mortos, é fácil identificar, porque você tem restos, tem, né, um ritual funeral, tem alguma coisa ali. Então, é como se o sapiens sapiens nascesse de um valor moral, né, e já a consequência da memória, porque o sapiens nasce há cerca de 400 mil anos, e o sapiens sapiens 100. Né? Então, consequência de um exercício longo de memória e de conhecimento, nos fez ter consciência de nós mesmos, a consciência de si, a consciência da morte. Então, qual é o primeiro valor
que a gente tem, de fato, o valor da vida. Ou seja, eu vou morrer, então eu tenho que valorizar a vida, tenho que plantar, tenho que colher, tenho que... E aí começa a civilização. Então a civilização nasce de um valor, que é a vida. E o que é vida? Nesta época, é o que muda, é o que nos torna frágeis, né? Ponto. Pouco tempo depois, quer dizer, isso é há 100 mil anos atrás. 30 mil anos você já tem as cavernas e a nossa história vai seguindo. Mas pouco tempo depois, a gente tem na Grécia, que é o século V a.C., né, a gente vê acontecer na Grécia o fundamento dessa ideia de verdade e o fundamento de um valor que é a verdade que trouxe a nossa existência até aqui. Para o Nietzsche, o nascimento da ideia de verdade na Grécia Antiga, com Sócrates, Platão e Aristóteles, essa ideia é a ideia que destrói a nossa existência, né? A ideia de que o bem é o que não muda. O bem é o que não muda. O bem é único. O bem é eterno, ele é imutável. Então, para Nietzsche, isso é aquilo que vai fazer com que a vida cada vez mais perca o valor. Portanto, eu estou aqui existindo, felizmente o século XXI sofre muito por isso, mas tem isso de ganho, mas faz de conta que estamos há 50 anos atrás. Então, eu estou aqui, eu existo e a minha vida é marcada por choques de intensidade. Eu sou arrastada pelos meus olhos que veem, né? E que sofrem, e que sentem, que percebem, pelos meus sentidos, pelo meu corpo. Eu sou movida pela música, né? Eu sou movida pelos meus sonhos, eu sou movida o tempo inteiro por tudo. Eu, especialmente, não gosto nem de contar essa parte. Sou quase como um turbilhão alucinado. Agora, eu, como todo mundo, sou movida por valores fixos. Então, esse sofrimento é incalculável. É isso que torna o humano um ser doente de si mesmo. Porque nós rejeitamos o que há de melhor em nós. A nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de ilusão, de ficção, de transformação, de produção de acordo, de valorização da perspectiva, né, da arte. O ser humano é marcado pela sua capacidade de produzir ficção, é a questão do Nietzsche. O que caracteriza a vida como vontade de potência? Vida é vontade de potência para Nietzsche. O que é vontade de potência? Uma força criativa contínua, uma força interpretativa contínua. A vida é um processo de criação e interpretação constante. Vida é o que se transforma. Isso é o devir e o vir a ser. No entanto, a ideia de verdade é exatamente o oposto disso. Então, o que aconteceu de Platão até aqui para o Nietzsche? Um processo de desvalorização da vida, de negação do corpo, de negação da presença e do instante. Não venham me dizer que isso é culpa da internet. Isso não é verdade. A virtualização das relações, a falta de corpo e de presença, é muito mais antiga. Tanto que essa frase minha, que é bastante já conhecida nas redes sociais, ela é muito antes da internet. É muito antiga, minha. A ideia de que somos uma cabeça obesa arrastando um corpo raquítico. Eu sempre gostei de dizer isso. Então, o que eu estou falando? Eu estou dizendo que nós pensamos e não sentimos. Por que não sentimos? Porque o sentimento não tem valor. Não tem valor porque ele não é configurado, ele não é ordenado. Bom, para o Nietzsche, o primeiro momento desse processo da sociedade é a criação da linguagem, né? Então, a gramática é o nosso maior artigo de fé. A gramática é a nossa linguagem, mas a nossa linguagem é marcada por 2 livros. 2 livros definem a nossa vida. Um dicionário, que é o banco de dados das palavras possíveis, né, na nossa língua. Do outro lado, uma gramática. A gramática estabelece de que modo você ordena as palavras. Então, você não tem apenas palavras. Palavras já são a síntese do que não tem síntese. O que eu digo para você, dizia, né? Dizia, homem, mulher, não é? E a gente estabelecia que mulher era uma coisa só, não era? Ser mulher era uma coisa só. Especialmente doce, amável, gentil e generosa, mãe, não é? Passiva, tudo isso. Vocês sabem que é o contrário. As mulheres são excessivas e desequilibradas, felizmente. Né? Mas a gente construiu um modelo de mulher, assim como construímos um modelo de homem, do macho, do que não chora, do que sustenta a sua família, do que luta, não é isso? Nós estabelecemos isso. E fomos treinados a seguir essa palavra. Então, o que é a palavra? A palavra é uma representação sonora de uma sensação. Então, eu sinto algo e digo,
estou com calor. Ou eu digo, eu estou amando. Ou eu digo, estou angustiada. Não é? Então, eu transformo o movimento que eu sinto em meu corpo em uma palavra. Mas como você vai transformar uma infinidade de coisas em uma palavra? Então, o que é a palavra? É a identificação do não idêntico. A ideia de identidade que fundamenta a lógica gramatical, né, que são esse princípio de identidade que diz o que é. Aí você fala o que é pode não ter sido, o que é pode deixar de ser, não. O que é. Ou seja, o que realmente é na vida, que é a verdade, não deixará de ser, ela permanece eternamente, né, a mesma verdade. Então, quando eu me relaciono com a palavra, eu imponho ao som, né, que eu articulei, um valor e um conceito. Então, o caminho da linguagem é o primeiro artigo de fé. É como se eu relaciono a palavra verde, por exemplo, a uma determinada cor, né? Que a gente identifica que tem muito mais a ver com luz, né? No final das contas. Mas eu estabeleço que é verde. Quando eu digo que aquilo é verde, eu tenho que sentir alguma coisa e configurar a minha sensação em torno de um valor, que é o valor verde. Acontece que nessa relação em que eu estabeleço palavras e eu articulo essas palavras, eu estou negando a imensa variação de verde. Né? Então, por exemplo, eu tenho muita discussão com meu filho, que a gente fala é verde, eu falo, não, isso não é verde, é azul. Tem uma hora que o verde é azul, e o azul é o verde. Então, isso termina sendo um artigo de fé. Ele diz, não, mãe, é verde, eu digo é azul, e acabou. Quem vai dizer que cor é aquela? É fácil você pensar isso a partir de uma cor, mas quando você pensa isso a partir de valores, a coisa se complica. Então, para entender o que eu estou dizendo, imagina o seguinte, você vem de uma família que estabelece um treino do que é ser humano naquela família, né? Do que é se enquadrar naquele relacionamento. Você recebe essa coisa. Quando você se casa com alguém, se casa, vai morar junto, vai viver junto, ama, vem uma outra pessoa de uma outra casa com outros valores. Aí me diz o milagre que é colocar essas duas pessoas no mesmo lugar, elas conseguirem viver juntas. Isso chama-se casamento. Então, ao invés de eu tratar o casamento como um milagre que existe, porque duas pessoas conseguiram sair de si mesmas para estabelecer um terceiro lugar que se chama uma nova família, isso é família, né? Um terceiro lugar, não pode ser o lugar nem dele nem dela. Ao invés de eu me sentir maravilhosa por ter feito esse milagre, eu me sinto um lixo quando eu não sou capaz de conseguir levar o meu casamento adiante. Eu acho que a gente precisa de uma pausa conceitual aqui, não é conceitual, é física, mas vamos ver. Sim? Alô, 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 estamos aqui diretamente. Gente, voltando então. Então vamos voltar para a questão do nome próprio, né? Isso me chama muita atenção. Uma criança nasce e a gente dá um nome para essa criança. Pedro, Maria, João, qualquer nome. Não é todo mundo que aceita o nome. Não é todo mundo que aceita o jogo. Não é que a pessoa escolheu não aceitar por alguma razão, por uma configuração familiar.
É isso que a gente chama de psicose. Eu hoje questiono todos esses nomes, né? Psíquicos, essas classificações. Eu prefiro generalizar e dizer a metáfora da existência, a metáfora do nome próprio, da linguagem, ela precisa, para acontecer, de condições específicas. A gente só aceita o jogo da linguagem, ou seja, chamar uma coisa por um som, né? Sei lá, não é assim? No fundo é isso. Né? O que é isso? Então, a gente aceita esse jogo e aceita abrir mão do exercício da presença em nome do blá, 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 porque nos tornamos seres que produzem essa... Eu ia falar um palavrão, então não vou pular. É que nós, esse processo de autoflagelo, que se chama substituir o mundo pelo pensamento, né? A gente, na verdade, está o tempo inteiro movida por esse jogo da palavra. Pensa, 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 pensa e conclui. E vai embora. Né? Termina casamentos, briga com o filho. Delírio, delírio, delírio. Essencialmente noturno, né? Você delira, delira, a vida toda é uma coisa. E de manhã você acorda e não era nada daquilo. Quantas vezes a luz do sol desfaz coisas incríveis, né? Então, para você aceitar esse jogo delirante da virtualidade que nos caracteriza, que chama linguagem, é preciso de uma condição específica. Ou seja, se não existir uma relação afetiva, amorosa, de troca de afeto entre esse bebê e alguém, pode ser uma babá, pode ser uma avó, não necessariamente o pai e a mãe, mas se não existir uma troca com alguém, essa criança não vai aceitar o limite da metáfora da linguagem. E vai navegar na linguagem e não vai entrar na ordem. É isso que a gente chama de psicose, basicamente. Antigamente, a gente era muito racional no século XIX, quando Freud pensou a psicanálise. Só que naquele período nós tínhamos as pessoas muito estabelecidas em canaletas prontas, né? Pré-prontas. Hoje, que essas canaletas se arrebentaram, como é que você vai distinguir hoje neurose de psicose? A gente pode dizer que a base nossa é neurótica, como já foi? Somos todos neuróticos? Não, nós somos todos psicóticos e perversos hoje no mundo. Né? Nós somos movidos por um desequilíbrio absoluto. As mães não estão em casa cuidando das crianças. Não há um treino mais para a gente ser homem e mulher. Então nós temos hoje, autodenominados pela juventude, 32 gêneros. Né? A gente tem algumas pessoas dizendo hoje, no Brasil, que isso é ideologia de gênero, ou seja, que a esquerda e a escola que estão criando essas crianças. Me desculpe, ninguém tem esse poder. Isso diz respeito ao esfacelamento das famílias, ao treino que as crianças tinham. Então, portanto, ser homem e mulher era treino, porque hoje acabou. Acabou o treino, acabou a polaridade. Certo? Então, o treino de sermos homem e mulher, aceitar esse papel estabelecido, é o que hoje já não acontece, porque as canaletas já não estão tão pré-estabelecidas. Então, o que volta a reinar? O estado de fluidez, né? Tem até um gênero que se chama fluido. Né? É como se a gente começasse a navegar nesses opostos. E aí a gente vai culpabilizar as crianças? É isso que a gente está fazendo? E os adolescentes? Transgênero? Né? Então é inacreditável o modo como a gente lida com a nossa sociedade. Isso é um preconceito absurdo que a gente vai fazer. A grande polaridade que a gente vive no Brasil não é política. Ela diz respeito à questão de gênero, ela diz respeito às liberdades das mulheres, ela diz respeito a uma sociedade que busca se libertar de canaletas pré-estabelecidas. Não é uma questão política, ela diz basicamente respeito ao ódio contra a homofobia e contra outros transgêneros. É isso que eu vejo em 90% das coisas que aparecem na rede social. Né? O ódio político é um ódio ao corpo. Então, diante da crise da verdade, da desintegração desse modelo manipulador que se chamou verdade durante tantos anos, diante dessa desintegração, a gente vê novos corpos, novas formas de vida, novas formas de existência, casamento de pessoas em três, em famílias que se organizam de outros modos. Isso é o que está acontecendo nessa nova sociedade em rede. E o ódio, a polarização, vem da reação a essa transformação. Me desculpem os antigos e os tradicionais, mas ela é inevitável. Nós nunca mais teremos homens e mulheres opostos. Não há treino que nos faça retornar para esse modelo. Né? Então a gente tem que lidar com essa variação com amor e compreensão, porque está gerando o aumento do suicídio entre crianças, que subiu só no Brasil, nos últimos 10 anos, 40%.
de 10 a 14 anos, né? São essas crianças que não se identificam mais com o seu corpo polarizado, essas crianças é que estão se matando, né? Isso é um problema grave na nossa sociedade. Então, saímos de um modelo de verdade, onde tinha lugar para todos, e tudo estava pré-estabelecido, porém de modo absolutamente excludente, para uma sociedade em que tudo se articula e todo mundo bate cabeça com todo mundo e gera esse caos. Mas esse caos vai se transformar numa nova ordem cada vez mais, e uma ordem mais ampla, né? Mais horizontalizada. Viveremos melhor no futuro, eu não tenho dúvida disso. O problema é passar por essa transição. Não está fácil, a coisa está puxada. Só a alegria e a arte para nos divertir, e o bom humor, porque a coisa está feia. E não é no Brasil. Não vem dizer para mim que isso é problema no Brasil. Olha o mundo. O mundo inteiro passa por isso, inteiro, por razões distintas e momentos distintos. Mas é um problema planetário. O conceito de Deus, coisinhas que eu vou ler. O conceito de Deus foi até aqui a maior objeção contra a existência. Por que é a maior objeção contra a existência? O conceito de Deus, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. A verdade é única, imutável e causal. Assim como Deus. Deus é a origem de todas as coisas, né? A verdade também é a origem de todas as coisas. Então, se você pega o conceito de Deus e apaga a palavra Deus e coloca verdade, ele é literalmente a mesma coisa. Então, o nosso maior artigo de fé foi construir uma ideia de verdade como sendo o bem e relacionar o bem e a verdade ao imutável. Então, tudo que nós vivemos na vida não presta, porque o que a gente busca é algo que não existe na natureza. Só há na natureza campo de forças e mudança. A física do século XIX, século XX, mostrou isso com muita clareza. Vida é movimento e transformação. Mesmo um diamante, que é uma pedra extremamente dura, está em movimento, só que ela se move tão lentamente que a gente não percebe. Então, tudo que existe na vida, mesmo na vida física, material, está em mudança e desintegração, né? Especialmente o nosso ser. Nada mais saudável, quem é psicólogo sabe disso, quem não é também sabe disso, não há nada mais saudável do que a mudança. Não há o que se chama neurose? É a cristalização, a repetição, né? Então, se nós mudássemos com alegria e nos entrássemos nesse movimento de mudança com alegria, com harmonia, né? Enfim, com ética, talvez a gente conseguisse ver melhor. Não, a gente constrói modelos, que é isso que se chama ideia, modelo, para Platão, né? Então a gente construiu um modelo de pai, um modelo de filho, um modelo de mãe. E, especialmente, gente, o maior artigo de fé que nós temos e que destruiu a nossa sociedade, que se chama felicidade, não é? A felicidade é uma coisa, é uma ideia extremamente nefasta. Ela promete, só promete e não cumpre, porque a felicidade é um estado que nunca chega. Quando chega aquele momento em que você sonhou, que você idealizou, sempre tem mosquito, sempre tem um mal-estar, sabe? Você comeu alguma coisa, aquela lagosta incrível que você sempre quis comer naquele restaurante, por acaso você bebeu muito, outro dia você amanhece vomitando. Então a vida é feita disso, tem mosquito, tem vômito, tem barco que balança e dá enjoo nas ilhas gregas, sabe? Então tem sempre alguma coisa. Tem aquela pessoa com quem você se casou, que você, hoje em dia nem tem isso, mas já teve. Aí você idealizou e de repente a pessoa ronca, não é? A pessoa tem seus hábitos estranhos. Então isso começa a não caber no projeto de vida, o projeto de felicidade não cabe isso. Como que está estragando minha alegria, minha felicidade? Então, as pessoas estão sempre estragando a nossa felicidade. Porque a nossa felicidade é virtual e não foi a internet que inventou essa porcaria. Quem inventou essa porcaria foi a ideia de que o bem é o que não muda. Queridos, me desculpem, o bem é o que muda. O bem é essa alegria transbordante, essa capacidade de estar e não estar, de ser e não ser, de querer e não querer, sabe? De viver e não viver. Isso é a vida, essa confusão, essa bagunça, né? Eu costumo dizer nas escolas onde eu vou, que tem alto índice de suicídio, infelizmente, escolas de educação integral, o que a gente faz, professora? Eu falo, faça bagunça. Pelo menos uma vez por semana, chama os alunos, vão fazer uma bagunça, vão quebrar as coisas, vão destruir no sentido conceitual os caminhos pré-estabelecidos, vamos produzir vida. É o que não sabemos. Nós somos seres ligados à cultura e não à vida. A cultura é o que desaba hoje, e não a vida continua a mesma. Não é? Enfim, voltando à vaca fria. A linguagem... Espera aí, desculpem, que eu vou agora fazer umas leiturinhas aqui que são bem legais.
A invenção, a criação, pensada algumas vezes como vontade de potência, uma atividade interpretativa contínua e não a verdade, é própria de tudo que vive. Portanto, o devir é próprio de tudo que vive. A mudança é própria de tudo que vive. É isso que ele está dizendo. Então ele diz assim, se eu tiver que dizer algo que é imutável, eu digo que a vida é pura mudança. A única coisa que não muda na vida é o fato de haver mudanças. Isso é uma tautologia, é uma contradição, né? Mas é essa contradição que move a vida. Então, o pensamento que se sustenta nessa ideia é o pensamento do devir. A outra ideia, que é o pensamento da diferença, né? Ou seja, quanto mais diferença, mais vida. A outra ideia é de que a verdade é o que não muda, é o que é eterno. Essa foi a ideia que sustentou os modelos de vida, modelos de mulher e de homem, e é exatamente esse modelo que hoje desaba. Quem sustenta isso é a linguagem. A linguagem é o nosso maior artigo de fé, como eu comecei. Então, continuando, a ideia de verdade somente manifesta a necessidade de entrar em acordo. Foi essa necessidade que determinou a relação que o ser humano estabeleceu com a palavra. É a avaliação da palavra como unidade mínima de significação que Nietzsche traz sobre a linguagem como alvo do seu texto na época. Aí olha que interessante. O que é a palavra? Pergunta ele. O que são as convenções da linguagem? As designações e as coisas coincidem? Cada palavra torna-se, isso é literal agora do Nietzsche, cada palavra torna-se imediatamente conceito, pelo fato de justamente não servir para a experiência original, única, absolutamente individualizada, a qual deve ser o nascimento, isto é, como recordação, mas deve simultaneamente servir para inumeráveis experiências mais ou menos análogas, rigorosamente falando, nunca idênticas. E só pode convir a casos diferentes. O conceito nasce da identificação do não idêntico. Então, a primeira coisa que a gente faz é negar a mudança na palavra. Agora, o que seria interessante? Eu usar a palavra e sei que ela está negando a mudança. E eu uso com um limite. Então, eu falo mãe para você, que é mãe. Mas ela tem que pensar que a mãe que ela é uma das milhões de possibilidades de mãe. Não é isso? Não. Quando eu digo mãe, ela pode se sentir mal e pensar assim, mas eu não sou aquela mãe que não trabalha, que é aquela propaganda de margarina, eu sou uma mãe, sei lá, que tem uma vida... Enfim, é exatamente esse o conflito que a gente está tratando. Então, não há problema na existência de identificação da linguagem. Não há problema numa palavra, identificar muitas coisas, desde que o meu uso tenha consciência disso. Ou seja, se atrás de uma tela, de um celular, de um computador, tiver uma pessoa, não há nenhum problema com a virtualidade. O problema é que eu não quero uma pessoa atrás da tela, eu quero desaparecer. Eu me torno apenas um login, eu me torno apenas um número. Então, o Nietzsche não diz que a palavra tem que ser destruída, nem a ideia de verdade tem que ser destruída, nem que a razão tem que ser destruída. Ele está dizendo que é preciso conviver com a contradição. Eu uso a palavra como um modelo de imposição, sabendo que é um modelo de imposição, então ela me liberta. Né? Por exemplo, se eu me submeto numa relação amorosa, como todo mundo se submete, me desculpa você dizer que não é verdade, não me submeto a ninguém, então você nunca vai amar e ser amado, jamais, né? Porque é um jogo de submissão. Quando eu digo eu me submeto, isso é um gesto de liberdade. Eu me submeto, olha que bonito isso. Qual o problema de se submeter? Se é você que se submete, né? Não há nenhum problema. Pelo contrário, o difícil não é obedecer. O difícil é mandar. Porque quando você manda, literalmente Nietzsche, quando você manda, você carrega aquele que obedece. Você é responsável por aquele que obedece. Então, o mundo caminha para uma situação em que ninguém manda mais, ninguém quer mandar, todo mundo quer obedecer. Obedecer a um invisível valor que ninguém sabe exatamente por quê. Porque mandar é difícil, mandar exige ser liderança, mandar exige ter o que dizer. Mandar significa se colocar, se manifestar, não é? Mas a gente quer que alguém se manifeste. Terceirizamos a vida, é mais ou menos esse que marca o contemporâneo. Mas continuando sobre a palavra, foi preciso estabelecer para que a linguagem se tornasse possível, né, para a gente aceitar esse jogo esquisito de um monte de palavras e sons significarem a nossa vida e o nosso sentimento, foi preciso estabelecer uma relação com a linguagem, olha que interessante, onde as palavras não remetessem às coisas, mas a outras palavras. Porque, por exemplo, se eu falo a palavra mãe, e vocês lembram de mãe, vocês vão lembrar de tantas mães, tantos modos diferentes, que você não vai conseguir continuar falando. Então, se cada palavra... Imagina o seguinte,
Pensa uma frase, né, que você diz, ou 3 ou 4 frases. Se cada palavra da sua frase lembrasse a você do que ela está representando, remetesse você ao mundo, você ficaria maluco. Eu, infelizmente, passo um pouco por isso. Sou poeta, tem esse problema, né? Então, é difícil. Então, você não pode sentir o tempo inteiro. Então, o que acontece para você aceitar a linguagem? Uma palavra não remete ao mundo, remete a outras palavras. Então, quando eu digo mãe, aí ela diz, o que você quer dizer com isso? E eu digo, olha, eu quero dizer isso, isso e isso. Aí eu digo, amor? Não, com amor eu quero dizer isso e isso. Eu não digo amor em meu coração. Não. Então, com a aquisição da linguagem, nós somos nos virtualizando a ponto de entrarmos no universo virtual cada vez mais em detrimento das experiências corporais. Então, as regras gramaticais deveriam valorizar a contradição, como fazem os antigos orientais, né? Onde o yang e yin se complementam para formar uma unidade. A unidade parte de um conflito e não de uma unidade. A base do mundo é a mudança. Então, o fundamento, se a linguagem se fundamentasse na contradição, teria mais mundo, porque você falaria uma coisa e ao mesmo tempo o seu contrário. E ela ouvindo, ela vai fazer o caminho que ela quiser no que eu estou dizendo. Não. Aí é que vem a questão. A ideia de verdade vem para criar a lógica gramatical. Eu já falei isso algumas vezes, inclusive aqui nesse café, mas eu vou repetir que é muito importante. A nossa linguagem gramatical se estabelece em alguns princípios. O primeiro deles é o ser, com letra maiúscula, né? O ser quer dizer, há algo que é, não que está, há algo que é. E o que é único, imutável e é princípio de todas as coisas. Isso significa a verdade, o princípio... Bom, só que isso significa o princípio de identidade. O que é. Ou seja, o que realmente é não pode não ter sido e nem deixar de ser. Segundo, eu não posso, se o que para encontrar o que é a verdade, eu tenho que afastar as contradições. Então, segundo princípio, eu não posso dizer uma coisa e depois dizer o seu contrário nas mesmas condições. É o princípio da não contradição. Mas nós temos o princípio de causalidade, que diz que tudo tem uma causa. Me desculpe, mas isso não é real. Isso não é real. O princípio de causalidade é um princípio de linguagem. É um princípio da percepção até, mas não é um princípio da natureza. Infinitas coisas causam infinitas coisas e é impossível identificar o que causa uma coisa. Pensa exatamente na sua vida. Você briga com alguém e fala, o que houve aqui, não é? Claro que você vai arrumar um bode expiatório. A culpa é dela. O que você falou de manhã quando eu acordei? Aí acabou meu dia, não é? E a gente estabelece. Mas não há. Você pode ter, numa situação de 100% de probabilidade... Você pode ter uma situação que é provável 20%, outra 50%, outra 70% e outra 3%. Aqui tem 3% de probabilidade, pode acontecer, não é? Não pode? Então, por que eu vou garantir a causalidade? Ah, porque tem 80% de chance, mas pode entrar o 1%. Pode. Todo mundo tem um amigo que tem uma criança que tem uma doença que só tem 1 milhão em cada... Não tem aquele negócio? Tem sempre uma coisa que aconteceu uma vez por milhão e todo mundo tem acesso a uma coisa dessa, não é? Então, as coisas acontecem além da probabilidade, certo? Então, não há causalidade. Então, falar, usar a linguagem, é impor um princípio para tudo e uma causa, que é um modelo piramidal de raciocínio. Nós estabelecemos que as contradições devem ser afastadas e nós estabelecemos o princípio do terceiro excluído, que é bem a síntese de tudo isso. Eu posso afirmar que eu sou uma mulher, eu posso afirmar que eu não sou uma mulher, e não posso, por lei, afirmar que sou e não sou uma mulher ao mesmo tempo. Mas, desculpa, eu não queria contar isso para vocês, mas eu sou e não sou uma mulher ao mesmo tempo. Às vezes eu sou um garoto, um rapaz, um homem, às vezes um animal, né? uma mula sem cabeça, né? Às vezes emburrada como uma mula, enfim. Essas coisas que a gente é. Então, às vezes você é uma parede. Eu, às vezes, sou uma parede. Eu tenho essa liberdade de admitir que eu sou uma parede, né? E nós somos isso, somos tudo isso. Enfim, esses princípios da linguagem são o nosso maior artigo de fé. Essa que é a questão do Nietzsche. Foi a fé no ser que criou a fé na gramática, que criou a lógica gramatical, que criou a oposição que hoje nos coloca os bons de um lado e os maus do outro. Então, veja só. Diz o Nietzsche que em algum momento da história, e isso é bastante interessante, isso que eu estou falando agora é literalmente o que está presente nesse livro, Nietzsche hoje, que está sendo pré-lançado hoje aqui, o que caracteriza o nosso tempo, após verdade, é que o que moveu o mundo sempre foi o conhecimento. Michel Foucault sabe disso, não é à toa.
O que moveu o mundo foi o valor da verdade. Acontece que essa verdade, ela estava na Bíblia, na Idade Média. Um livro. Depois esse livro, com a invenção da imprensa, se proliferou em muitos livros, né? E gerou a modernidade, isso se arrebentou, essa verdade se proliferou, foi para todos os lados. Mas ainda você tinha um lugar específico, era o livro onde você podia achar. Quem é que tem o livro? O professor, a universidade, né? Então, mesmo quando todo mundo pode comprar um livro, você não vai sair lendo sozinho, tem livro demais no mundo, né? Então, ela é sua professora, ela vai orientar você e dizer o que você vai ler e como interpretar. Até hoje, as crianças, meu filho, por exemplo, faz uma prova em que ele tem que dizer o que o professor disse. Quando o professor pergunta o que é, sei lá, qualquer coisa que se pergunte, ele não tem que responder o que ele estudou no mundo, na internet, o que a mãe, o pai, o que não. Ele tem que dizer o que o professor falou com as palavras do professor. Senão você não tem boa nota, não é? Então, este caminho do professor e do livro desapareceu na sociedade em rede. O que aumentou no mundo não foi a virtualização, não. A gente sempre foi virtual. Só que agora nós temos o compartilhamento desses valores que são e foram criados, né? E isso dá uma liberdade inacreditável. Isso arrebenta o poder da verdade. Isso se chama pós-verdade. Portanto, a pós-verdade é algo afirmativo. Felizmente, ainda bem. Por favor, não vão lutar para resgatar uma verdade, porque ela é de alguém, gente. Toda verdade é de alguém, é de um grupo que estabelece controle e domínio e se impõe sobre os outros. Nunca houve verdade, nunca haverá verdade. Nós precisamos nos ordenar a partir de outros valores que não seja exatamente a verdade. Que tal a vida? Ao invés de se preocupar se aquilo é verdade ou falso, por que você não se preocupa de que maneira aquilo intensifica ou diminui a sua vida? A vida dos seus filhos, a vida da sua sociedade, né? Quantas verdades destruíram famílias, situações, países? Será que é em nome disso que a gente tem que, de fato, existir? Então, a crise da verdade é um bem. No entanto, como diz o Nietzsche, agora eu vou copiar daqui, eu não ia falar isso agora, mas enfim, a gente sempre fala o que não deveria, eu, por exemplo. A minha verdade é terrível, diz o Nietzsche no Ecce Homo, porque sou um destino, é o título. A minha verdade é terrível, pois até agora chamou-se a mentira verdade. Com tudo isso, sou necessariamente também o homem da fatalidade. Pois quando a verdade sair em luta contra a mentira de milênios, a verdade é que só há mudança. É aquilo que eu falei antes, né? A única coisa que se pode afirmar é o fato de haver mudanças. Isso que ele chama de verdade. E ele está criticando a ideia de verdade que eu trabalhei até agora. Quando a verdade, ou seja, o devir, sair em luta contra a mentira de milênios, aí é que vem a análise do nosso contemporâneo, que eu acho que é delicado e difícil. Teremos comoções, um espasmo de terremotos, um deslocamento de montes e vales como jamais foi sonhado. A noção de política estará completamente dissolvida em uma guerra dos espíritos. Todas as formações de poder da velha sociedade terão explodido pelos ares. Todas se baseiam inteiramente na mentira. Haverá guerras como ainda não houve sobre a Terra. Como? Estaria a humanidade mesmo em decadência? Sempre esteve? Certo é que lhe ensinaram sempre os valores de decadência como valores supremos, que eles chamam de niilismo, que é o valor do nada, que é a verdade, o imutável. O que é isso? O que é esse imutável que não tem no mundo, que não tem no corpo, que não tem na natureza, né? É isso que eles chamam de niilismo. Certo é que lhe ensinaram sempre os valores de decadência como supremos, e esta é de fato a minha percepção. Os professores, os guias da humanidade, teólogos todos, foram todos também decadentes. 2 pontos. Daí a transvaloração de todos os valores em algo hostil à vida. Daí a moral. Definição da moral. Moral, a idiosincrasia dos decadentes com o oculto desígnio de vingar-se da vida. E com êxito. Para o Nietzsche, os valores que levaram a humanidade até aqui, que trouxeram a humanidade até aqui, e valores é literalmente um modo de dizer ficção, não é? Valores são acordos que a gente estabelece entre nós. O que é acordo se não pura ficção? Qual é a realidade de um valor? Qual é a materialidade de um valor? Então, os valores nos trouxeram até aqui. Esses valores que nos trouxeram até aqui são valores que resultam, segundo Nietzsche, de uma relação com a vida. Aquela que eu falei lá atrás, nascemos e morremos,
Diante desse fenômeno trágico, o que caracteriza a sociedade é o modo como ela lida com o sofrimento. Então, nós lidamos com o sofrimento criando uma vida para substituir a vida. Para substituir o corpo, a presença, a existência, os conflitos e os choques, nós construímos uma virtualidade que se chama pensamento, linguagem e valores. São esses valores que se sobrepõem à nossa vida. Então, eu, ao invés de pensar na vida, de me colocar na vida a partir de um jogo de afetos, que é o afetar e ser afetado, o modo como eu existo, ao invés de pensar em mim, na minha existência, a partir do rastro da minha passagem no mundo, do que eu causei ou deixei de causar, dos campos de forças em que eu estive presente, né? do que eu provoquei e do que eu fui provocada, eu não penso a minha vida a partir disso. Eu penso a minha vida a partir de uma idealização que eu tenho de mim mesma, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, eu tenho não sei quantos anos, não é aquelas coisas que a gente... Vocês mais novos não sabem. Tinha uns cadernos que a gente colocava quando criança, de pensamentos, e passava para todas as meninas especialmente, e dizia quem você é. Eu me lembro de ter que me definir. Eu sou uma pessoa tranquila, eu tenho, sabe, moro não sei aonde. O que mais move a minha vida é... Né? Desculpe, isso é uma brincadeira de criança, a vida não é isso. Toda vez que a gente levanta de manhã com um nome próprio, Viviane Mosé, nome bonito, né, que eu tenho, né? Mosé, né? Esse nome me puxou muita coisa, é incrível mesmo. Meu nome me ajudou muito no meu espaço profissional, né? Então você fala, Viviane Mosé, que isso atrás, gente? É um caos que tem que se arrastar. É uma pessoa que acorda batendo cabeça, tentando dar conta dos infinitos que estão o tempo inteiro comigo. E não sou só eu, vocês também, me desculpe. Cada um de vocês, atrás da razão que a gente estabelece como valor, atrás dessa fé que a gente tem no nosso nome próprio, nossa estrutura, né, no nosso equilíbrio, tem ali dentro, atrás e junto com a gente, um caos que a gente o tempo todo tenta acalmar, às vezes com medicação psiquiátrica. Fluoxetina para os adultos, Ritalina para as crianças, né? Ou uma bebidinha que ninguém é de ferro, né? Ou os diversos jogos que a gente tem que fazer para se distrair. Beijar na boca também ajuda muito. Paixões, arte, cinema. Então, sem esses atrativos e distrativos, se é que eu posso falar assim, não há vida, né? O fundamento da nossa vida é a fé. Tem uma história do meu filho muito bonitinha. Ele era bem pequeno. E estava ele e o pai dele na praia, e eu estava assistindo os dois. E eles tinham uma pessoa treinando vôlei no Rio de Janeiro, tipo essas meninas do vôlei, atletas mesmo, profissionais, né? Jogando de uma maneira incrível, aquela coisa forte, determinada, e outro ajudando, uma cena inacreditável. E o meu filho, meu ex-marido, perguntou para o meu filho Davi, falou, olha Davi, que bonito, né? O que você acha que é isso? E ele esperava que ele falasse, como eu já tinha conversado sobre o tema, né? Que ele falasse determinação, disciplina, paixão, né? E ele falou, fé. O que move aquela pessoa diante daquela Olimpíada, né? Daquele jogo que é acertar uma bola numa trave, quer dizer, numa trave não, entre duas traves, né? Que eu adoro futebol, quer dizer, que loucura é aquela, um monte de gente correndo atrás de uma bola. Aquilo é o mais profundo de nós, que é uma brincadeira, que é uma ficção, que é um lúdico. Estabelecemos uma trave e vamos jogar bola ali nessa trave. Qual o problema? Isso é o que nos move. É a ficção, é a invenção, é a fé. Nosso tempo, a lógica do nosso processo civilizatório nos fez abandonar a fé. Não venha me dizer que fé é produto de religião, porque não é. Não há fé na religião há séculos. O que há é manipulação de pessoas. Eu não estou dizendo que não há fé religiosa, muito pelo contrário. Eu estou tendo respeito à fé religiosa, a verdadeira fé religiosa. Eu fui professora do Seminário de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória aos 25 anos. Eu dei aula 3 anos para a formação de padres. Eu não tenho nenhum preconceito com religião, muito pelo contrário. Mas eu, o tempo inteiro, no tempo em que eu dei aula para futuros padres, daquelas pessoas que estavam ali, eu é que tinha mais fé. Porque eu tenho fé na vida, e é uma fé aberta a minha fé, né? Mas na maioria das vezes não, é uma teologia. Logia quer dizer logos, quer dizer razão. A teologia é o logos de Deus, mas Deus tem logos? Se Deus é um infinito, grandioso, se Deus é o sagrado, como é que Deus vai caber numa palavra, na identificação do não idêntico? Quer dizer que você pode concluir a existência de Deus ou não existência? Não pode. Você não pode dizer que Deus existe, nem que ele não existe. Tudo isso é uma questão de fé
Que se é que Deus, a palavra Deus significa o intangível não se coloca no raciocínio lógico. Toda vez que você utilizar a linguagem lógica para pensar Deus ou a fé, você vai concluir algo muito torto. Da mesma maneira que toda vez que você usa o raciocínio lógico para pensar na vida, você vai dizer que a vida é uma porcaria. Pensa bem. Nós nascemos e morremos. Ninguém explica as coisas para você. Quando você chega na sabedoria, é a hora da morte. E aí vai nesse rame ridículo. Porque basta 10 minutos de alegria para você esquecer aquele discurso todo. Basta você se apaixonar ou achar que se apaixonou para esse ódio, a vida desaparecer. Então nós somos seres essencialmente movidos pela fé. Eu vou ler só esse finalzinho, que nosso tempo já acabou, e vamos abrir para perguntas. Eu vou ler... Espera aí. Olha, eu acho que eu vou... Espera aí, deixa eu ver se eu acho... Não. Vivemos, isso é Nietzsche, literalmente, para a gente encerrar. Vivemos, graças ao caráter superficial do nosso intelecto, numa ilusão perpétua. Temos, então, para viver, necessidade da arte a cada instante. E aí eu continuo. A arte é a condição de existência do intelecto. Essa arte, no entanto, a que Nietzsche se refere insistentemente na época, não é a arte dos artistas. A arte como instituição e como obra, mas uma atividade propriamente criadora, uma força artística presente não somente no humano, mas em todas as coisas. Por que o intelecto é ficção? Porque o intelecto se fundamenta em palavra, não é? No raciocínio, na lógica. Não é? Então, essa é a base do intelecto, a ilusão, aceitar que vinho é isso. E que eu sou Viviane. E que eu tenho 54 anos de idade. Eu tenho dificuldade, às vezes, para achar isso. De verdade, nada contra ser velho ou nova, mas, pelo amor de Deus, é muito rápido. Como é que ontem eu tinha 30? Que sacanagem é essa? Entendeu? Então, eu vivo no fluxo, né? Quer dizer, eu estou fazendo 55 em janeiro, mas eu não tinha 54 ontem, eu me lembro quando eu fiz 50. Entende? Então, eu nunca tive 50, vocês estão entendendo? Eu nunca tive 50 e nem tenho 54. É um negócio que vai andando e a gente põe um número. Agora, eu, com 50, me tornei muito mais jovem do que quando eu tinha 40. Quando eu tinha 30, eu fiquei velha, caquética. Porque eu achava que eu tinha ficado velha. Aí eu tenho que mudar, minha vida agora mudou. Eu fiquei velha aos 30. Todo mundo fica um pouco velho. E aos 40 eu voltei a ser nova. Aos 50 eu me transformei numa garota. Então é metáfora. A velhice é metáfora. A maioria das regras e hábitos e conceitos são metafóricos. E é a crença nesses conceitos pesados, marcados pelo que o Nietzsche chama de princípio de gravidade, é um anão que sobe nas suas costas, né? E não deixa você levantar de mão. Eu sou um merda mesmo. Quem disse? Quem te disse que você é o que pensa que é? Nem um horror, não sei fazer nada, né? Como eu sou maravilhosa, sou incrível. Incrível o caramba, para não dizer uma palavra pior, né? Ninguém é tão bom que não seja horroroso, ninguém é tão bonito que não seja medonho, ninguém é tão bacana que não seja desagradável, né? Essa é a realidade, é essa questão que a gente tem que lidar. Abrir mão da fantasia e da ilusão específica e assumir o caráter ilusório contínuo da vida. E passar a entender que é exatamente pela mudança e pelo caráter ilusório, estético e de transformação que caracteriza a vida, que a fé é essencial para a existência. A fé nos valores que você está construindo, na trajetória que você está estabelecendo, a capacidade de botar vida onde você quer que tenha vida, por meio da fé. Fé na vida, fé na existência. É isso que a gente precisa resgatar. Muito obrigado. Vamos fazer um retoque. Tá. Você tire seu óculos, por favor. Obrigado, Viviane. A gente vai abrir agora para as perguntas. Tem os papeizinhos nas mesas. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, é só anotar e dar para alguém da produção. E já já a gente vai ler as perguntas. Só passar alguns números aqui. Hoje a gente está transmitindo tanto no YouTube, no nosso site, no aplicativo, também no Facebook. E hoje também no Facebook da Viviane. Agradecer também ela essa chance de compartilhar ali. A gente chegou a um alcance total em todos esses canais de 40 mil pessoas, mais ou menos. Pessoas do mundo inteiro estão assistindo aqui, pessoas assistindo... a Emília diz assim que ela está vendo com a filha dela, a Mônica,
Uma está em São Paulo, outra no Rio de Janeiro. E o Eduardo, ele agradece a CPFL, ao Café e a Viviane, dizendo que mesmo estando em Montevidéu, ele pode continuar a formação e aprendendo muito com os palestrantes. E para começar, a gente vai começar com uma pergunta da internet. Tudo bem, gente? É? Tá legal. Vamos lá. A pergunta que chegou pela internet é da Ariane. E é a seguinte: se você acha que a fé é paralisante quando falamos em política, você não tem a impressão de que as pessoas erram justamente por acreditar em tudo o que ouvem, o que gera ilusão, decepção, raiva, novas crenças, etc. Como fazer uma política em que a resposta seja nós, mas sem precisar excluir o outro? Excelente sua pergunta. Eu só conserto um pouquinho na sua questão, que quando a gente hoje, em política, fala em fé, não é exatamente fé na vida, é fé na verdade, né? Então, hoje, em política, a gente quer alguém que nos salve da desintegração. A gente vive um momento de desintegração. As mulheres já não são tão mulheres, os homens não são tão homens, as crianças não são tão crianças, as mães não são tão mães, os pais não são tão pais, a matéria já não é tão matéria, não é? Virou virtualidade. Não é? Então, há uma mudança. Imagina o seguinte, imagina canaletas, eu adoro falar em canaletas, que é aquilo um sistema de irrigação, né? Que você quer molhar um terreno. Então, esse sistema de irrigação, ele tem os caminhos pré-estabelecidos. Aí, de repente, alguém vai lá e aumenta essa torneira e multiplica a quantidade de água. E aquilo sai arrebentando aquelas canaletas todas. Mas é o aumento da capacidade que gerou aquela quebra. Então, essa quebra vai precisar reorganizar novas canaletas. Então, isso é o que a gente vive hoje. No entanto, é como se a gente olhasse para os desafios do contemporâneo, esses todos que eu citei. Olha o que Nietzsche fala em relação à política no final do século XIX, isso não é o que a gente está vivendo. A noção de política terá desaparecido da Terra numa guerra de espíritos. Sabe o que é espírito para o Nietzsche? Não é místico, é consciência, é pensamento. Então, a noção de política vai ser abandonada em nome de uma guerra de forças afetivas e desequilibradas. Não é exatamente isso que caracteriza o nosso contemporâneo, né? Então, a nossa questão política hoje é a fé na verdade. A gente quer que alguém nos diga o que fazer, como fazer, aonde ir. E é exatamente o contrário. Então, ao invés de eu, na internet, nas redes, sair em busca de conhecimento, eu recebo os conteúdos dos meus amigos no algoritmo que vocês sabem muito bem que só aproxima os mesmos, né? Isso gerando esses núcleos absurdamente fechados, guetos. Então, nós estamos no século XXI, numa sociedade em rede, com conhecimento proliferando e ainda mantemos a fé em guetos, em verdades pré-estabelecidas, né? E matamos por isso. Uma pessoa foi morta ontem ou anteontem, né? Um capoeirista porque defendeu um candidato contrário a outro candidato. Né? As pessoas... É muito comum hoje em dia, gente, vai dizer que sempre foi comum, mas eu tenho a impressão que é um pouco maior. Por exemplo, tem sido comum um homem ser abandonado por uma mulher e matar essa mulher. Né? Sim, sempre teve esse crime, mas eu tenho a impressão de que isso está crescendo. Porque essa mulher, às vezes, deixa esse cara por uma outra mulher. E ele enlouquece. Ele quer matar essa mulher, porque ele não quer admitir. Mas as mulheres sempre se beijaram e se amaram. Os homens também sempre se beijaram e se amaram, só que escondidos. Né? Por debaixo dos panos. Ou se matavam, ou destruíam suas vidas, ou viviam como assexuados, porque não podiam assumir a sua homossexualidade, então não tinham sexo, porque tinham vergonha do seu próprio desejo. Essa sociedade não tem mais isso, mas é exatamente isso que move a homofobia, o racismo, a intolerância. Então, ou a gente entende que que as canaletas expandiram e as possibilidades são muitas e convive com essa diferença com amor, com tranquilidade, ou não haverá mais mundo. Então, não se trata... A fé que eu estou dizendo é a fé na vida, é essa que a gente tem que valorizar. E a fé na vida, gente, é a fé no presente, no agora. A minha vida pode estar, eu estou falando para quem está nos ouvindo, para quem está aqui ou quem está ouvindo de casa, independente do lugar que tiver, a sua vida pode estar um horror, um momento horroroso. Mas amanhã de manhã pode mudar tudo, não pode? Pode sim.
Você pode estar num momento maravilhoso da sua vida. Não seja arrogante. Não fica se colocando desse jeito horroroso, não. Sabe por quê? Porque amanhã você pode acordar e nada disso existir. E você está vivendo uma desintegração que você não consegue suportar. Então, se a gente entendesse isso, a gente seria menos arrogante no ganho e mais tranquilo na perda. É essa capacidade de equilíbrio que a gente tem que ter. Não é isso que vivemos. Vivemos a polaridade e o ódio, porque ainda valorizamos a verdade. Uma pergunta que chegou aqui do público, da Cecília, é a seguinte: como vivenciar o devir nesta distopia? Vivenciar o devir? Nesta distopia. Essa distopia. É interessante que eu adoro falar sobre isso, porque assim, o devir você não precisa valorizar e nem desvalorizar. É só você deixar que a vida aconteça, porque a vida é devir. A gente não precisa parar e pensar no devir, a gente não precisa entender o que fazer para valorizar o devir. É simplesmente entender que eu sou o devir. É só tirar a capa de valores e de poses, né, que eu estabeleço, né? E eu digo isso de cadeira, gente. Eu sou uma pessoa que ando na rua, as pessoas me param na rua para me pedir um abraço, para fazer uma foto. Onde eu vou, eu viajo o Brasil inteiro, no interior da Paraíba, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná, em qualquer lugar. Eu podia acreditar nisso, gente. Eu podia acreditar nisso e achar que eu sou realmente uma pessoa. Não é verdade. Se não fosse a internet, cada um eu teria uma relação. E seria só eu. Ah, ela gosta de mim, eu também gosto dela. Eu só não gosto dela porque eu não a vejo, né? Ela me vê, mas eu não a vejo. Mas é só isso. Mas a gente cria essa ilusão da fama, das curtidas nas redes sociais, né? Quando não é nada disso. O Papa Francisco, e é muito engraçado eu falar de Papa, eu que estudo Nietzsche, né? Mas isso é o mundo contemporâneo e as contradições que têm que ser assumidas, né? Mas, ironicamente, o líder mundial que mais é aberto, que mais valoriza as diferenças é exatamente o religioso Papa Francisco. E o que ele diz que é genial é um argumento interessante, que diz assim, ó, eu dizia assim, a igreja se fundamenta em dogmas. Se ela nega os dogmas, ela nega a sua própria história. Porque Deus não veio ao mundo e falou, mudei de ideia. Não mudou. Então, você negar o dogma é negar a própria fé. Por outro lado, se você o tempo inteiro nos dogmas, a sociedade muda, você perde os discípulos. Então, o que você faz? Você fica com o dogma sem discípulo ou com o discípulo sem dogma? Aí o Papa Francisco diz uma coisa linda, isso é conceitualmente muito inteligente. Ele diz, a gente mantém o dogma, mas a gente admite o erro, ou seja, aceita o perdão. A gente mantém o dogma, mas diz, errem em paz. Não se preocupem em acertar, porque nem todo mundo vive disso. Então, o que é interessante mantenha o dogma, porque senão acaba a religião, mas acaba essa mania de julgar. Para de julgar. Quem sou eu para julgar? Eu só sou humano, é o que ele fala o tempo inteiro. Então, é essa capacidade de julgar que chama razão. Sabia que razão é a capacidade de julgar? Isso que chama razão. A gente julga o tempo inteiro, a gente só não sente, né? Essa é a nossa dificuldade. Portanto, o devir é ser capaz de contemplar, né? Segundo Schopenhauer, eu adoro dizer isso, a genialidade tem duas características: relacionar o particular com o universal o tempo inteiro, ou seja, eu estou aqui e as pessoas estão me adorando, me tratando bem, né? Mas, na verdade, no geral, eu sou nada mais, nada menos do que uma pessoa que nasceu e vai morrer como qualquer outra, que sofre com as mesmas angústias que todas, isso é o geral. Então, o específico, que bom que neste momento eu estou bem, né? Mas amanhã eu posso estar mal. Então, isso é muito interessante na inteligência. E a outra é a capacidade de contemplar, que é a capacidade de olhar sem julgar, que é a capacidade de afetar e ser afetado, sem pré-julgar, sem estabelecer uma direção. A contemplação nos anima. Quer viver o devir? A Cecília que perguntou, contemple. Né? Exercite o olhar para fora, exercite um instante, o gatilho do instante, o desafio do instante. E o desafio do instante pode ser enfrentar um trânsito interrompido, abrir uma garrafa de vinho que o saca-rolha agarrou, sabe? Trocar um pneu de um carro, ou simplesmente ter que arrumar a cama quando levanta de manhã. Este gatilho do instante é tudo, não há mais nada, é só isso. Isso é devir. Uma pergunta da internet, a Lica Campanha, pergunta se podemos afirmar que a vida é um grande mal-entendido.
em função da sua casualidade e da sua probabilidade? Não, a vida só é mal entendido quando a vida tenta ser entendida. Mas para que entender a vida? Não seria apenas possível vivê-la? O equívoco não está em que a vida é um mal entendido. O equívoco está em querer produzir entendimento, ou seja, com racionalização ou narrativas, que é isso que, na verdade, é o que a gente produz o tempo inteiro, como entendimento, como compreensão, ao invés de produzir narrativas sobre a vida, por que não ser afetado pela vida e dar conta do que a gente consegue? Será que não falta modéstia no nosso modelo de raciocínio? A gente quer entender, quer dizer que eu só fico bem se eu entendo? Não, eu necessariamente preciso do desconhecimento para me sentir livre. Preciso do desconhecimento, da instabilidade, né? Então a vida não é um mal entendido e a vida não é um entendimento. A vida é uma experiência. Isso diz respeito ao corpo em sua relação com a memória e com os valores que a gente produz. Mais uma pergunta da internet. O Kelvin Walter, é o nome que ele se identifica aqui na internet, faz a seguinte pergunta: qual o papel da religião no mundo com a queda das verdades absolutas? Olha, o papel da religião no mundo é o mesmo e sempre foi, né? Quer dizer, eu vou tentar responder de uma outra maneira. A pergunta é o papel da religião. Eu não estou duvidando da pergunta dela. Eu estou duvidando da pessoa que pergunta, né? Será que a pergunta é o papel da religião, porque uma religião é uma instituição, né? Ou é o papel do sagrado e da fé? Porque o sagrado e a fé têm um papel fundamental na vida de todo mundo. Fundamental. Se você não configura de algum modo desconhecido na sua vida, você não consegue existir. Agora, tem instituições, chamadas religiões, que configuram para você. Então, a sua família te diz que você é católica, porque foi sua família que te disse. Então, se você já nasceu católica e se tornou católica, eu não posso dizer que você tem fé. Porque você só tem fé se um dia você não teve, né? Então, você recebeu uma religião familiar. Se você um dia duvidou, questionou, experimentou, percebeu e sentiu e concluiu que aquilo é o que você busca, que aquela ordenação do desconhecido feita por aquela religião te agrada, então ela é sua fé. Ela parte de uma experiência. Agora, se ela é uma herança, ela não é uma fé. Ela é uma tradição. Ela é um hábito passado de pai para filho. Então, a maioria de nós tem religião, mas não tem fé. É isso que o Nietzsche chama de Deus morreu. O Nietzsche, quando fala Deus morreu, ele não está dizendo que a fé, ou que Deus em si existe ou não existe, porque a gente não tem como saber, não é? Não tem como se relacionar com isso. Ele está brincando, ele está provocando, ele está dizendo, as igrejas são túmulos de um Deus morto. Os deuses também apodrecem. Sinto o cheiro da putrefação divina. São frases do Zaratustra. Frases duras. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que atrás da sua pretensa fé, mesmo você sendo um pastor, um padre, um babalorixá, por trás da sua fé, o que eu vejo é manipulação de pessoas, é exercício de poder. Eu não estou dizendo que todo religioso manipule e exerce. Mas religião é uma coisa, fé é outra. Fé diz respeito à experiência. É essencial a existência da fé, de uma determinada relação com o sagrado, com o desconhecido, numa época de pós-verdade. Porque é a partir desse valor essencial que você constrói para você mesma que você vai estabelecer a distinção entre uma coisa e outra. Porque quando eu olho a política na internet e me posiciono, eu posiciono a partir da minha experiência na vida e no mundo, a minha honesta experiência. E eu me posiciono. Muita gente se posiciona a partir do que ouviu do pastor, do padre, do artista formador de opinião, do médico, do psicólogo, do psiquiatra, seja de quem for. Porque o papel da ciência no mundo é tão nefasto como a religião. Eu esqueci de falar desse ponto no que eu ia dizer. Vou aproveitar para acrescentar. Nós chegamos no mundo com a exaustão ambiental que chegamos, nós chegamos no mundo com a exaustão humana que chegamos, com esse desgaste, em consequência de um modelo científico. Foi a ciência que nos trouxe até aqui. Eu me lembro de uma senhora no interior do Espírito Santo
que eu atendi meu consultório, ela tinha 40 e poucos anos de idade, parecia que tinha 20 e poucos, porque esta mulher no interior teve, quando criança, quando adolescente, uma crise de ausência. Sabe, pequenas ausências? Algumas pessoas têm um problema neurológico. São ausências de segundos, né? Essa mulher foi ao médico, o médico chamou a família e disse, ela não pode se casar, ela não pode ter uma vida, ela vai eternamente ser cuidada por vocês. Essa mulher não podia dirigir, não podia nada. Até com 40 e poucos anos, descobri que tudo aquilo era uma ficção, que a ausência dela não impedia nem de dirigir, até carteira ela pôde tirar com o problema que ela tinha. Mas ela foi guiada por uma verdade estabelecida por um médico que teve essa relação. O pai dela não tinha como duvidar daquilo, se o médico disse. Eu pergunto, quantas vidas são destruídas por verdades científicas que apenas têm a função de vender produto? Não é? Agora temos síndrome, já reparou quantas síndromes? Síndrome do impostor. Gente, quem é que não sente paranoia no mundo? Quem é que não sente bipolaridade no mundo? Quem é que não levanta de manhã no humor e dorme com outro? Todo mundo. Agora, a bipolaridade clínica é algo grave. É uma alegria que vai crescendo tanto que você vai embora, vende sua casa, entendeu? Vai embora. Isso é bipolaridade. Vai embora mesmo, não volta. Pegam você em 3 cidades distantes andando a pé rindo. Entendeu? Isso é bipolaridade. A bipolaridade é uma coisa que quando te leva para a tristeza, você fica tão deprimido que você não toma banho e não come. E se alguém não te der comida, você morre de fome. Isso é bipolaridade. Não essa palhaçada que se estabelece no cotidiano, sabe? Qualquer variação de humor é bipolaridade. Então, nós passamos a nos desconhecer, a desconhecer os movimentos corporais, os movimentos afetivos. Nós lutamos contra alguma coisa que na nossa vida é corpo, vida e presença. E chamamos de doença. Aí você vai me dizer, quem cuida? O psiquiatra cuida com medicação, né? É a indústria que mais cresce no mundo. Vivemos uma crise de consumo, não de medicação psiquiátrica, não é à toa. Será por quê, né? Mas não é só isso. As terapias alternativas, o veganismo, tudo isso nasce como uma contraposição e rapidamente é inserido no mercado e no consumo. Então, gente, desculpa, não é mais legal ser vegano do que não ser. Seja vegano em paz. Entende? Não quero achar que todo mundo tem que ser vegano, não. Por favor, vamos respeitar a diferença. Parar de abraçar essas verdadezinhas. Tudo é o meio ambiente. Sabe? O que é isso? O meio ambiente também sou eu. Também são as casas, também é a cultura, né? Então, isso é a nossa doença. É o salvador da pátria, porque agora no Brasil parece que vai ter um salvador que vai salvar o Brasil. Ou nós nos tornamos cidadãos nesse país e entendemos que o voto é uma parte mínima da democracia, ou não dá mais para existir, não dará mais para existir numa sociedade elegendo ídolos, que todos eles, no fundo, têm os seus interesses, porque são humanos, não é? Então, esse é o nosso desafio, a autonomia e responsabilidade diante do mundo, assumindo, antes de tudo, que a vida é provisória, que nós nascemos e morremos, que viver é uma coisa difícil, mas que a gente pode se reunir com os amigos, beber, se divertir, produzir música e arte, encontros. Isso é possível. Muito obrigada. Oi, Viviane. Só um instantinho. Eu queria saber o que é um guardanapo. Alguém traz para mim, por favor. Sim. Então, eu acho que o que você estava dizendo já vai no sentido da minha pergunta. Se, então, não tem uma verdade, é um jogo, a gente sabe que esse jogo ele vai ser violento, porque algumas verdades vão se estabelecer em detrimento de outras. Sim. Então, a pergunta é basicamente isso. Como lidar com a violência nesse jogo de verdade, no sentido político dos rumos? Obrigada. Muito obrigada. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. A violência é o maior alvo do humano no mundo, é lutar contra a violência. Toda cultura existe para lutar contra a violência. A violência não é causada, porque a causalidade, como eu disse para vocês, buscar um culpado, né? A violência não é causada por absolutamente nada específico, quero dizer. Não é a maldade que causa a violência. A alegria pode causar a violência, né? Você pode estar tão feliz que você pisa em cima de uma pessoa que você ama. Você nem notou a existência dela, de tão feliz que você estava. Então, o que causa violência não é o ódio necessariamente, é a maldade. O que caracteriza a violência é o excesso. A tsunami que acabou de acontecer, infelizmente, é um excesso, é um movimento excessivo, uma onda excessiva, que mata pessoas porque elas estavam ali, mas na natureza é algo absolutamente normal, né? Então,
que a gente faz para controlar a violência? A gente, como eu disse, precisa... a linguagem é uma maneira de controlar a violência. Então, você pega a infinidade do que você sente e canaliza numa direção. É isso que a gente faz para se ordenar. Agora, o fato que sempre existiu, mas cada vez mais claro, é que, ao canalizar, sobra um pouco, sobra bastante. Esse sobrar, diz a psicanálise, era o conteúdo reprimido, recalcado, que pode retornar, superego, inconsciente e tal. O Nietzsche diria isso de que maneira? Esse conteúdo excessivo não precisa ser canalizado, não precisa ser guardado a 7 chaves, virando esse núcleo, não. Esse superego psicanalítico era consequência da época, era consequência do tempo. Eu não sei se o superego contemporâneo se parece com o superego do século XIX, muito menos se temos esse superego. Mas nós precisamos canalizar. Então, com o que canaliza o sofrimento? Na hora que a gente descobre que a gente morre, a gente ganha uma lâmina muito dolorida no coração. É o maior sofrimento humano. É isso que impulsiona o homem adiante, o ser humano, melhor dizendo, né? Não se pode mais falar homem no sentido geral, as meninas me proibiram e têm razão. A espécie, o humano adiante. Mas existe uma coisa que é, na hora que a gente descobre, não sei se na mesma hora, mas a gente descobre que a gente é mortal e tem essa lâmina, mas tem algo que compensa isso. A gente se descobre criativo, a gente se descobre artista. Então, se por um lado eu tenho a dor do limite social, da canaleta, da ordem, por outro lado eu tenho a alegria de transformar isso em poemas, em música. Aquilo que eu tenho que guardar, porque eu não posso viver socialmente, deve ser um ativo para mim e não um passivo. O conteúdo reprimido precisa ser mexido e trabalhado como alegria. Então eu, por exemplo, que escrevo poemas desde que eu existo, eu brinquei, falei isso na internet, foi super visto e as pessoas às vezes me sacaneiam quando eu digo, quando a minha vida está boa demais, eu procuro logo um abismo para me jogar. Mas isso não é mentira, não. É porque se minha vida está boa demais, o meu conteúdo reprimido, acumulado, do que eu não poderia viver, começa a gritar comigo. Agora, quando eu tenho um desafio, não. O meu conteúdo reprimido passa a ser investido na direção que eu estou tomando, que é criar novos mundos, né? Então, cada vez que eu tenho um desafio na vida, eu invisto o meu conteúdo acumulado, as forças acumuladas. Eu não fui para a praia, eu não brinquei, eu não namorei, não beijei na boca de quem não devia, não tem aquelas coisas que você passa a vida inteira reprimindo, né? Uns desejos que não pode realizar, ou porque a pessoa não te quis, ou porque ela é proibida. Então, tudo isso fica na gente. Agora, tudo isso pode se transformar num lindo conto, num lindo poema, numa música, ou pode apenas ler alguém que escreveu esse poema. E isso te levar para um estado. Queridos e queridas, a gente está se aproximando, eu acho, do fim. Eu digo para vocês, não há nada mais feliz do mundo do que ouvir uma música para quem sabe ouvir. Nada mais feliz no mundo para quem consegue ouvir. Será que vocês conseguem ouvir uma música? Porque isso é inacreditavelmente prazeroso. Você consegue ler um poema, você consegue entrar no estado estético. O estado estético não é só de quem cria, é de quem absorve a criação alheia também. O estado estético chama plenitude, né? A psicanálise, eu estou nessa luta, porque acho que o mundo hoje é outro, apesar de ser psicanalista com formação, eu digo para vocês que hoje, o que movimenta o nosso mundo hoje é o desafio dessa pluralidade. É um outro universo, né? Então, o conteúdo reprimido não necessariamente é um conteúdo que nos provoca neurose. Né? Esse conteúdo acumulado deve ser investido na invenção de novos mundos. Por isso, diz a frase, vou terminar com a frase do Nietzsche, que é: quer permanecer eternamente jovem? Corra riscos. Esse é o desafio que a gente precisa para viver bem. Uma pergunta que veio do público, da Gisele, e ela te questiona se é inerente ao ser humano precisar de uma ilusão. Como distinguir ou perceber que a ilusão se transformou em fé? Excelente. Sim, nós precisamos de ilusão. Sim, é condição de existência. Não existe possibilidade de viver sem ilusão. Nós somos essencialmente iludidos. Começa a fazer a lista das suas ilusões, é melhor, dói menos, assume. Facilita, sabe? Eu lembrei, uma coisa que eu ia te falar ainda na tua questão, que eu acabei não terminando, é a questão do sujeito, sabe? O que hoje cristaliza essas verdades, a fé e todas essas coisas que a gente faz é exatamente a crença no sujeito, a crença em si. Né? Então, antes a gente acreditava em Deus.
Deus era alguém fora da gente. Por mais que a Idade Média fosse tensa naquela moralidade excludente, tinha uma fantasia, sabe? Você imaginava que Deus poderia mandar um anjo para você durante a noite. Olha que legal. Não precisou nem fumar nada para sentir isso, entendeu? Deus mandou um anjo, sabe? Então, o fato de poder ter um anjo, você está andando no escuro. Eu lembro que eu, quando criança, no interior de Minas, minha mãe é mineira, minha avó extremamente religiosa, então tinha mula sem cabeça, tinha de verdade, né? E muito religiosa. Então, a gente ficava ali à noite no escuro, tudo podia acontecer. Um santo, uma mensagem, um espírito, né? Tudo pode acontecer. Isso é gostoso, isso é fantasioso, isso é delirante. A vida é um delírio, né? Agora, quando você apaga tudo isso na lógica, na certeza, é que a gente exclui, diminui e maltrata. Você pode repetir a mesma pergunta que eu me empolguei e esqueci? Sim. Mas pode falar. Mas retomando, foi a Gisele aqui do público que perguntou, ela começa com uma afirmação, né, que é inerente ao ser humano precisar de uma ilusão. E a pergunta é como distinguir ou perceber que a ilusão se transformou em fé. Sim. A ilusão, todo mundo tem ilusão necessariamente, ilusão a respeito de si, ilusão a respeito do futuro. Eu tenho um filho de 14 anos, é muito lindo, porque eu vejo a ilusão aparecer e vejo ela cair, né? Nessa fase é muito interessante, você se empolga e acha que aquilo, de repente, não é mais aquilo. Aí tem uma outra coisa e não é mais. E eu não arrumo briga com ele, pelo contrário, eu acho lindo. Os professores às vezes reclamam, ele muda muito de opinião. Eu falo, que coisa horrível, não é? Mas 14 anos mudar de opinião é uma coisa muito difícil mesmo. Coitado, o menino está com problemas, vamos procurar um psicólogo, né? Talvez seja hiperatividade, déficit de atenção, vem logo um sintoma, né? Mas é natural, porque ele está experimentando. Então vai naquela direção, aí muda de direção. Então é necessário, é fundamental a ilusão para a vida, né? E essa ilusão que se transforma em fé também não tem problema, se ela não está vinculada à ideia de verdade. Então, o problema não é a ilusão se transformar em fé, é a ilusão se transformar em verdade. Porque se ela se transforma em verdade, gente, acontece um fenômeno triste, que vocês vão se lembrar, os mais velhos e os nem tão velhos assim. Sabe, na universidade, quer dizer, eu tenho 54, eu entrei com 16, fiz 17... na primeira semana de aula, fiz vestibular com 16, passei com 16, muito novinha. Então, na minha época, as pessoas estavam todo mundo lá. Então, o que acontece? Todos nós temos aquelas questões daquele momento, né? Envolvidas com aquele momento de vida nosso, tempo presente ali. O tempo vai passando e a gente vai se transformando. Então, o que é esquisito? É você encontrar uma pessoa que há 30 anos tem o mesmo cabelo? Não mudou o cabelo? Continua repetindo as mesmas frases. Isso é acreditar na verdade, entende? É ser coerente. Para quê? Por favor, seja incoerente, por favor. Né? Especialmente nesse processo eleitoral. Volte atrás, pense bem. Não é vergonha. Não é vergonha repensar, não é vergonha reavaliar. Nós não estamos falando de uma briga de rede social, de um papo de bar, nós estamos falando de um país, não é? Isso é muito sério. Então, a gente tem 3 semanas. Pense, vote com consciência. Repita o seu voto, se você acha que ele foi bem dado, né? Mas confira a informação, reveja os dados, sabe? Veja se o que você está acreditando no seu candidato ou no seu oponente, no oponente do seu candidato, se isso não é uma invenção, em qualquer lado que você tiver. Confira, vote com verdade para que a gente possa ter uma eleição refletindo o que nós sentimos, qualquer que seja o resultado. Se ele for reflexo da sociedade brasileira, ele é bem-vindo, mesmo que seja considerado para mim ou por vocês retrógrado. Agora, o problema não é esse. O problema é a gente votar no que a gente não acredita, achando que é o que a gente acredita. É para essa questão que eu chamo a atenção. Sabe? Vote mesmo em quem você acredita, mas confira. Porque há mais de 15 anos nós somos vítima de grupos que manipulam a informação no mundo inteiro. O mundo inteiro é uma aldeia, gente, é um único grupo. Não existe mais um país, outro país, não. Existe uma aldeia global. Nessa aldeia as forças são as mesmas. O Brasil é um país importante para o mundo inteiro está de olho na gente. É um mercado consumidor, é um país com grande capacidade intelectual, de talento, sabe? Não só de recursos naturais, como a gente dizia,
hipocrisia, não. A gente tem um povo muito vigoroso, muito alegre, o mundo inteiro se interessa por nós. Então, quando eu falo de manipulação, eu não estou falando só dos candidatos, não. Eu estou falando do mercado financeiro, eu estou falando dos organismos internacionais, né, de forças internacionais, estou falando do crime organizado. Tudo isso luta na política, tudo isso está presente no campo de forças. Às vezes você está lendo uma informação que vem do crime organizado, que tem outros interesses que não exatamente produzir cidadania, né? Então vote com consciência, por favor. É fundamental, é uma época da pós-verdade. Vote de novo. A gente tem a chance de ter um segundo turno. Pense bem o caminho que a gente está tomando, por favor. Uma pergunta da internet, do Elisandro da Silva. A pergunta é se podemos nos considerar seres livres, mesmo sendo condicionados a várias leis todos os dias. A liberdade é uma palavra vazia, como todas as outras. Não tem a palavra mãe? Cada mãe é de um jeito, mas a mãe é uma só. Aí você está sempre brigando com a sua mãe, né? Porque ela nunca corresponde ao modelo. A mãe está sempre reclamando do filho, o filho nunca corresponde ao modelo. Então, a palavra liberdade é uma palavra, gente. É uma palavra. E é uma palavra que promete mais do que cumpre, né? Ela é uma eterna promessa, assim como a felicidade, né? A liberdade e a felicidade são primas, irmãs gêmeas. Então, o que acontece com a palavra liberdade? O que é liberdade? Como eu posso conceber essa palavra liberdade ao pé da letra, como muitas vezes ela é concebida, se eu sou determinada pelo meu corpo? Não escolhi esse corpo, não escolhi esse cabelo. As minhas irmãs têm 1,74 m, é uma beleza. Porque meu avô tinha mais de 1,90 m. E a minha avó, menos de 1,5 m. Então, no meio tem de tudo. Tem eu baixinha e as minhas irmãs altas, sabe aquela coisa? Então, eu escolhi esse corpo, não escolhi. Eu não escolhi a cidade. Eu poderia ter nascido no Afeganistão, não poderia? Ou aqui. Então, você não escolhe. Você tem uma vida, você nasce num campo de forças. Então, liberdade não é fazer o que você quiser. Liberdade é ser capaz de interpretar aquilo que te determina, não é? E dar uma direção para isso. Então, nós somos determinados, sim. E o que é liberdade? Liberdade é a capacidade que a gente tem de fazer coisas com aquilo que nos determina. Vou falar de outra maneira. O que importa não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Esse é o exercício de liberdade. Quando a gente fala de regime democrático, por exemplo, nós não estamos falando de liberdade, ao contrário de um regime totalitário. Na democracia, não é a liberdade que determina. O que diferencia um regime totalitário de um regime democrático é que no regime totalitário, um determina. E no regime democrático, um grupo determina. Não são todos. Não somos todos nós que determinamos. Não vem dizer que somos. Não somos. Não, eu tenho representante. Quem diz que tem representante? Você votar na pessoa não quer dizer que ela te represente, né? Então, nós não temos esse controle exatamente do que nos acontece. Então, o que é liberdade? Liberdade, ou melhor, o que caracteriza um regime democrático de um regime totalitário? No regime totalitário, o controle se faz pela força física. Armas, né? Prende, esfola, tortura. Isso é um regime autoritário. No regime democrático não é tão diferente. No regime democrático, o que determina você é a informação, é o conteúdo. Só que a informação é extremamente manipulada, né? Então, o que caracteriza essa passagem, que a gente chama de liberdade de um regime para outro, é que a gente sai de uma determinação física para uma determinação moral. Só que na determinação moral, a sua capacidade de ler o mundo te liberta, mas na física não. Se você é determinado por correntes, né, é muito mais difícil você se libertar. Então, esse jogo de liberdade é um jogo de ilusão e fé, como tudo na vida, né? Mas eu, como cidadã, não abro mão de um regime democrático, com todos os problemas que ele traz. Não há nenhuma ilusão com a democracia. Não tenham ilusões. A democracia, como a liberdade, promete mais do que cumpre, né? Mas a democracia é um modo de ordenação da pluralidade pela pluralidade, com dificuldades, com conflitos, quebrando a cabeça. E um regime totalitário é a eleição do bom, do justo, do honesto. E a gente sabe que todo ser humano é produto de um campo de forças. Então, para nos proteger do totalitarismo, a gente não pode ter uma pessoa nos guiando. Nós temos que ganhar a capacidade de coordenar esse processo. Isso é uma longa conversa, um dia eu volto aqui para falar disso.
As novas mídias nos permitem isso. No futuro, nós seremos uma sociedade de cidadãos e não de eleitores. Eu tenho certeza absoluta. Hoje, nós somos eleitores, não cidadãos. Somos passivos que apontam alguém para decidir por nós. Um dia, com as novas mídias, com a sociedade em rede, nós seremos cidadãos e vamos fazer a gestão dos espaços públicos e do nosso mundo privado também, né? Mas ainda temos um caminho para percorrer. Mais uma que veio da internet. O Gonçalves diz assim que na prática do dia a dia, sabemos que a fé é uma ilusão e a verdade é uma espécie de escolha que convém. E a pergunta é: por que a verdade e a fé são duas áreas tão difíceis de se trabalhar dentro da mente humana? Não são difíceis. Na verdade, a verdade é até fácil, né? Difícil é lidar com a instabilidade. Eu vou falar de outra maneira. Sejamos adultos. Vamos falar né? Vamos conversar verdadeiramente, né? Somos um caos que se move de um lado para outro, tentando manter a coerência. É o que somos. Somos um campo de força, somos um conflito ambulante, tentando manter coerência, estabilidade, falando coisas corretas e bonitas, sentando corretamente na mesa, nos comportando adequadamente, usando as palavras corretas. Embaixo de tudo isso, o caos, a insônia, a angústia, né? a preocupação com a vida. Isso é o que somos, isso é o que é. Agora, isso é difícil. Agora, a verdade não é difícil, a verdade é fácil. É eu assumir o que ela está dizendo. Eu li o livro dela, ou ela é uma formadora de opinião, uma atriz que me diz como cuidar de crianças. Agora é assim, né? Alguém engravida e grava toda a sua gravidez e todas as meninas ficam seguindo aquela. Olha como ela é grávida. Então, você tem que ser grávida igual a atriz grávida. Não é? O seu bumbum tem que ser do doutor bumbum ou da doutora bumbum. Então, tem um bumbum ideal. Né? O bumbum, inclusive, que manda matando muita gente por aí. Então, isso é verdade. A verdade, o bumbum é uma verdade que a gente tem que seguir, né? Não podemos ter ruga, né? Aí a gente tem, por exemplo, pessoas deformadas e sem ruga. É melhor ter ruga e não ser deformado, né? É impressionante, a ruga hoje se tornou uma beleza diante das deformações que a gente tem para não envelhecer. Vai virando um cão chupando manga. Então, eu não tenho nada contra a plástica, de verdade, eu não estou criticando plástica, nem intervenção. Acho que se a plástica existe, ela pode ser usada. Não estou tendo esse purismo, sabe? Que não pode ser tocado. Não estou dizendo isso. É uma questão apenas de bom senso. Então, portanto, não é difícil lidar com a verdade. Difícil é lidar com a instabilidade. A fé é aquilo que a gente tem, todo mundo tem, ilusão e fé. Todo mundo tem. Alguns estabelecem sua fé numa religião, outros numa opção pessoal, na arte, em algum outro lugar, e outros estabelecem sua fé na verdade, na ciência, e dizem que isso não é fé. Quando, na verdade, tudo se termina da mesma maneira. Nascemos e nos guiamos por metáforas, né? E isso é que a gente chama de fé. Nada de mal contra a fé, eu tenho fé demais, vocês não têm ideia. Tenho fé até no Brasil. Muita, acredita? Tenho fé, inacreditável, incorrigível. Eu acho que o Brasil é um grande país que vai ensinar muita coisa para o mundo. Olha que loucura. Eu acredito, infelizmente, felizmente, sei lá. Incorrigível. Agora está todo mundo com mania de dizer, e eu acho um horror essas análises pós-eleição, tem cada absurdo, né? Que nós agora descobrimos o que o Brasil verdadeiramente é. Um país que gosta de bala, um país homofóbico, um país racista. Gente, para com isso, é só um voto. Ninguém muda. O Brasil não deixou de ser o que ele era por causa de um voto, de uma eleição. Entende? Aquilo é um posicionamento, é provisório. Esse é um país de gente incrível, de verdade. Eu tenho a honra de conhecer todos os estados brasileiros, no interior do Brasil inteiro, no sul, no norte, no centro-oeste, Rondônia, Roraima, Tocantins, sabe? O extremo sul do Brasil, eu conheço tudo. E eu nunca vi uma gente tão linda, tão maravilhosa, tão incrível. Uma gente cheia de contradição, de conflito, mas uma gente intensa. Eu sou fã do Brasil e sou fã dos brasileiros. Não é porque a gente não consegue fazer política corretamente que somos umas porcarias. Não somos. Somos um povo alegre, um povo que gosta de crianças, um povo que gosta de festas populares, de relacionamento e de arte. Só nos falta melhorar em ética. Isso a gente precisa melhorar. Não somos bons em ética. Infelizmente.
A burlazinha, o negocinho aqui de toma aqui, aqui escondidinho, isso é um terror. Esse é o nosso desafio. Mas a gente tem uma gente incrível e temos que valorizar isso. Não vamos perder a fé no Brasil, por favor. Viviane, infelizmente a gente chegou ao final do nosso tempo, mas antes de eu dar os últimos anúncios aqui, eu queria falar se você quer fazer um último comentário da noite. Sim, eu queria finalizar, não tem como não finalizar dessa maneira. Nós vivemos um tempo muito difícil, polarizado. De um lado nós temos um mundo que desaba, que é o mundo da verdade, das certezas e da ciência, dos caminhos pré-estabelecidos, né, onde tudo existia pronto, só que e tudo tinha o seu lugar, estava tudo no lugar nesse antigo mundo, mas de modo extremamente excludente. Para um mundo que nasce, um mundo que se caracteriza pela conexão, pela troca horizontalizada de informação e de contato. Esse mundo arrebenta o mundo anterior, arrebenta o humano, arrebenta as relações, para que a gente cresça, né? E isso é o caminho. Então, do lado de cá, você tem a tecnologia e não a ciência, porque tudo que nós temos no mundo hoje de tecnologia não nasceu da lógica científica, nasceu de garagens, né? De jovens que ousaram isoladamente, não foi numa linha evolutiva científica que a tecnologia nasceu. Então, a gente tem um mundo da ciência ainda lógico aqui, e um mundo de uma tecnologia de jovens que estão buscando a cura do câncer por meio de chips, que se implanta ao invés da lógica antiga de transformação do corpo e dos sintomas, enfim. Essa é a nossa realidade. De um lado, um mundo que cai, e de um lado, um mundo que nasce. O mundo que nasce é violento, porque quem produz inovação não está se preocupando com o que está sendo estragado para trás com o lixo, ele vai arrastando, até de modo violento. Por outro lado, quem está perdendo o poder está rancoroso, está com ódio, e tem raiva das mulheres, tem raiva da liberdade das mulheres, né, que é tão recente, tem raiva da diversidade de gêneros, tem raiva dos corpos. Essa é a luta do mundo retrógrado e velho, de um mundo novo, corajoso, que hoje vive muito conflito, porque hoje a gente tem todo mundo em choque, mas esse choque vai produzir um relacionamento mais aberto para a gente no futuro, né? E essa polaridade é que nos caracteriza. Nós temos que hoje fazer a mediação desse processo, cuidando do lixo da inovação, sem impedir a inovação e, ao mesmo tempo, sem ceder a esse modo retrógrado de vida. Nada se parece mais com um prédio em ruínas do que um prédio em construção. Não vamos submergir nesse conflito. Vamos optar pelo presente, por um novo ser humano, por uma nova sociedade. O mundo que desaba está desabando ainda bem. Que caia com toda a sua força. Que desse mundo que desaba possa surgir uma nova sociedade com a nova mulher, um novo homem, um ser humano, com vigor, com coragem. Não vamos retroceder, não vamos valorizar o que é retrógrado. Vamos em direção a um novo ser humano, a uma nova vida, porque a gente merece, e essa é uma oportunidade histórica que nós temos de transformar a nossa civilização. Vamos enfrentá-la com coragem, ao invés do medo, do suicídio, do terror, que nada vale a pena. Vale, o mundo está nas nossas mãos. Quando tudo está no lugar, ninguém transforma nada. A gente só transforma o mundo quando ele está no chão. O nosso mundo está no chão, então que a gente aproveite essa oportunidade para conseguir construir uma sociedade mais ética e mais justa. Quero lembrar a vocês, antes de falar tchau, um abraço. Meu livro Nietzsche hoje, sobre os desafios da vida contemporânea, ele diz exatamente do que eu estava falando aqui. Vai ser lançado em breve, está sendo lançado aqui hoje, pré-lançado. O Nietzsche, a grande política, que durante muito tempo ficou sem editora, agora volta a ser publicado. Eu estou agora na editora Vozes, que vai publicar todos os meus 13 livros anteriores. A gente vai ter acesso a todos eles, a Estela do Patrocínio, que há muito tempo também não é visto. E vamos comemorar a vida. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada.